Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 181. Todos mortos. Bean-de-Wold. Isso é impressionante. Roja bloqueou o ataque mundial e recuou um passo no processo, mas a expressão em seu rosto não mudou. Não havia tristeza nem alegria quando ele brandiu sua espada. Uau! Uma energia afiada de espada estava se movendo diretamente em direção ao mundo. Wold viu que seu soco com força total foi bloqueado por Roja. Ele ficou surpreso em seu coração. Ele pretendia acabar com isso com um ataque. Uau! Wold escapou da energia da espada e mais uma vez avançou em direção a Roja. Mesmo que Roja bloqueasse um ataque, ele poderia bloquear vários deles? Jin, Dom. Roja constantemente movia sua espada para desviar. Com seu Kimbun Shoku, ele conseguia capturar cada ação tomada por Wold e responder antecipadamente. Os dois estavam lutando e apenas sombras podiam ser vistas. Estrondo. O mundo aproveitou a chance e fez Roja se afastar. Isso é tudo que você tem? Depois que Wold fez Roja recuar, ele zombou e estava pronto para passar para o 5º nível e deixar o inferno eterno. Mas nessa hora seu rosto mudou. Ele não sabia quando, mas estava cercado por uma bola de pétalas. Senbon Sakura Kageyoshi, Kei. Roja disse com uma voz muito fria, enquanto milhões de pétalas de cereja cercavam friamente o mundo. Com a voz de Roja caindo, a esfera se formou ao redor de Wold e de repente começou a girar. Não havia como escapar desse ataque. Uau! Um rugido mundial louco logo foi ouvido, quando ele colidiu com a esfera e quis sair. Mas pense em quantas pétalas afiadas estavam formando a esfera e elas também estavam girando em uma velocidade tão alta. Depois de sair, ele estava cheio de sangue. Wold caiu no chão. Depois de lutar algumas vezes, ele tentou subir com dificuldade, rugiu alto e quis continuar atacando Roja. No entanto, Roja apenas deu um passo à frente e brandiu a espada. Sangue espirrou do corpo de Wold quando ele caiu no chão. Bean-de-Wold foi derrotado. O confronto entre os dois foi muito rápido, do começo ao fim, bastando apenas algumas respirações. Desde o primeiro ataque do mundo a Roja finalmente derrotando-o. Alguns prisioneiros não conseguiram nem reagir. Neste momento, quase todos os prisioneiros ficaram horrorizados. Wold foi derrotado tão rapidamente por Roja, mesmo que Wold tenha acabado de acordar, e sua força possa ser mais fraca que seu pico. Ele ser derrotado por Roja ainda foi incrível. Mesmo Domino e os guardas não podiam acreditar que Roja derrotou Wold em apenas um momento. Havia algo aberto enquanto eles olhavam fixamente para esta cena. Depois de matar Wold, Roja ficou na frente da passagem. Roja não era alto, mas neste momento seu impulso parecia um pico intransponível. Todo lugar ficou preso em um estranho silêncio. Roja decapitou Wold e fez com que a maioria dos prisioneiros perdesse a confiança. Embora alguns deles sejam poderosos e pudessem competir com o almirante quando estavam no auge, eles foram mantidos no inferno eterno por muitos anos e sua força física caiu por uma grande margem e levaria muito tempo para atingirem seu pico novamente. Mas mesmo assim, havia apenas duas opções diante deles, uma vez sendo aprisionados novamente no inferno eterno, nunca mais saindo. A outra era matar Roja e depois ir embora. Não há outras opções. Após o estranho silêncio, inúmeros prisioneiros mostravam sua intenção de matar em seus olhos. A atmosfera tornou-se sombria e até o ar parecia estagnar. Eu não quero ficar aqui para sempre. Maldito fuzileiro naval, malditos carcereiros vão para o inferno. Morrer. Finalmente, os prisioneiros com olhos vermelhos rugiram e correram em direção a Roja. Apesar da força de Roja, eles prefeririam uma batalha sangrenta do que serem presos novamente. Neste momento, todos os prisioneiros libertados no inferno eterno, exceto alguns que não queriam lutar, correram loucamente em direção a Roja. Desta vez não foram apenas 7 ou 8 pessoas ou uma dúzia delas, foram todas juntas, como um pequeno exército que se moveram em direção a Roja. Atrás de Roja, Domino e o guarda que olhavam para isso ficaram horrorizados. O mais temível é que todos os prisioneiros compartilhem o mesmo objetivo. Se esses prisioneiros lutassem entre si, seria fácil derrotá-los, mas uma vez que unissem forças, eles se tornariam um terrível exército de elite. E agora é isso que acontece. A única vantagem é que eles não poderiam cercar Roja, pois estavam na passagem e poderiam avançar. Mas diante de tantos inimigos, mesmo que os ataques venham pela frente ainda é difícil. Por fim, sob o olhar de Domino e dos guardas, a luta começou. Matar. Roja estava enfrentando tantos prisioneiros, mas não os temia. Roja agora estava lutando loucamente enquanto sua espada de alma estava ainda mais animada para a luta. Seu impulso era ligeiramente semelhante ao de Kaido. Mesmo contra tantos, por que não lutar? Não pense se você pode vencer ou não, só havia guerra na cabeça dele. Uau! Roja segurava sua espada e acenava. A energia da espada varria em todas as direções, espalhando sangue por onde passavam. O sangue continuou a espirrar. Ao lado do pé de Roja outro corpo caiu. Cada um deles estava correndo loucamente para frente. Os prisioneiros da retaguarda continuavam avançando, embora o lugar fosse pequeno e eles não pudessem se mover todos de uma vez, seu número era extremamente assustador. Inúmeras habilidades estavam sendo utilizadas. O corpo de Roja estava coberto pelo Busoshoku. Ele era como um homem de ferro escuro. Sem qualquer intenção de recuar, ele enfrentou aqueles prisioneiros e usou sua espada para cortá-los.
Ele não sabia quantas vezes ele brandiu a espada. Roja já usava toda sua força há muito tempo. Jetsuga Tensho foi usado muitas vezes junto com Senbon Sakura Kageyoshi, e até mesmo as chamas foram usadas e bloquearam a passagem. A princípio, o domínio que estava atrás de Roja empalideceu, depois gradualmente ficou chocada. Apesar do incrível número de prisioneiros e dos incontáveis ataques vindo em sua direção, Roja ainda se manteve firme, usando seus pedais e as chamas monstruosas. Do início ao fim, nenhum prisioneiro conseguiu sair da passagem. Centenas de milhões de pétalas bloqueavam a passagem com as chamas, embora algumas pessoas tentassem escapar, as pétalas e as chamas as acolheram. Os corpos continuaram a se acumular e após os ataques contínuos foram queimados. Mesmo que Roja usasse o Buzushoku, ele não conseguiria bloquear todos os ataques, uma ferida sangrenta já havia aparecido. Mesmo depois que o ferimento apareceu e o sangue jorrou, o impulso de Roja não diminuiu, ficou cada vez mais poderoso. Não sei quanto tempo durou a batalha, mas na frente de Roja não restou ninguém. Até mesmo o último prisioneiro que caiu era um cara poderoso que poderia usar o Alshopku, no momento em que Roja perfurou seu coração. Sua mente estava em branco. Sem ódio, sem má vontade, simplesmente inacreditável. Tantas pessoas não conseguiram sair daqui, todas caíram na espada de Roja. Roja era realmente tão poderoso? Não. Errado. Parece que há algo mais, um poder estranho. No momento em que o cara estava morrendo, ele viu uma ilusão diante dele, como se visse o corpo de Roja ter uma atmosfera aterrorizante ao seu redor. Pareciam alguns estranhos ossos brancos com uma armadura de linhas pretas ao seu redor. Não só ele. Até mesmo Domino e os outros também puderam ver a armadura bizarra, mas parecia uma ilusão, apenas brilhou na frente dele por um momento e depois desapareceu. Apenas Roja ficou de pé enquanto o sangue escorria de seu ferimento. Capítulo 182. A chave para ser um Shinigami. Do lado de fora de Impel Down, a porta da justiça se abriu lentamente e um navio de guerra se aproximou. Uma pessoa foi vista pulando pelo portão e caindo diretamente lá dentro. Esta figura pertencia ao almirante Aokiji. Arara, que bagunça. Aokiji balançou a cabeça. O ataque de Kaido foi realmente uma grande dor de cabeça, mas o relatório também dizia que os prisioneiros do 6º nível estavam se revoltando. Se fosse apenas Kaido então não haveria nenhum problema, mas com aqueles prisioneiros querendo fugir será difícil para ele sozinho. Ele balançou sua cabeça. Aokiji não quis pensar muito sobre isso, ele entrou diretamente no Impel Down enquanto usava sua fruta para congelar tudo. Algumas pessoas no 1º nível foram transformadas em esculturas de gelo. Quando Aokiji chegou ao 3º nível, ele conheceu Shiliou. Depois que eles se conheceram, eles foram diretamente para o 5º nível. Inferno congelante, Magalhães derramou sangue pela boca, foi espancado e esfarrapado, mas ainda estava se segurando antes que o apoio chegasse. Ele não pode permitir que Kaido vá livremente. Usando este movimento proibido, os efeitos altamente tóxicos de Magalhães tiveram certos efeitos em Kaido. Eles o desaceleraram em pelo menos 30% e reduziram seu poder em 10%. Juntamente com seu soldado venenoso sendo Durão, ele poderia bloquear Kaido por algum tempo. Caso contrário, exceto ele, fosse Roja ou Shiliou, seria impossível resistir sozinho a Kaido. Estrondo. Kaido deu outro soco que atingiu Magalhães diretamente. Parece que isso é tudo que você tem. Já estou farto do seu veneno, então vá e morra. Kaido de repente correu para Magalhães enquanto socava ele. Ele estava pronto para matar Magalhães. No momento seguinte, caixa. De repente, o veneno se transformou em gelo e aquele gelo bloqueou Kaido. Seu primeiro acertou a parede de gelo, mesmo que a parede tenha quebrado diretamente. Mas ele também perdeu a oportunidade de matar Magalhães. Aokiji, o rosto de Kaido escureceu. O veneno de Magalhães reduziu sua força e velocidade, e o gelo de Aokiji pode produzir quase o mesmo efeito, então isso seria irritante. É uma verdadeira tragédia, Magalhães. Shiliou olhou para Magalhães com um sorriso, o charuto na boca e as roupas manchadas de sangue. Magalhães se recusou a responder a Shiliou. Ele viu os dois chegando e imediatamente disse: Aokiji e Shiliou, deixo ele com vocês, devo ir para o inferno eterno. Enquanto falava, Magalhães avançou diretamente para o próximo nível. Na verdade, era ele quem deveria suprimir o 6º nível como diretor, mas deveria haver alguém para parar Kaido. Se Shiliou estivesse aqui, embora seus ataques fossem melhores, sua defesa não era boa o suficiente e seria difícil para ele resistir a Kaido. Então ele só poderia deixar Roja ir para o ******* nível. Magalhães estava se movendo dentro do veneno em direção ao próximo nível. Quando ele chegou lá, a cena à sua frente o deixou chocado. Todo o inferno eterno parece se transformar em um verdadeiro inferno. Um mar de sangue. E no coração desse mar, apenas a figura de Roja estava ali como uma Shura. Este evento não ficará registrado na história porque o ataque de Impel Down foi algo extremamente vergonhoso para o governo mundial. Quanto ao guarda e Domino que estão presentes ali, eles nunca esquecerão essa cena. Roja sozinho suprimiu todo o 6º nível do Impel Down. Um homem suprimiu um inferno. Embora houvesse alguns prisioneiros que não foram libertados, a maioria deles foi libertada e decapitada por Roja. Mesmo quando a pessoa mais sanguinária ouve isso, ela fica com medo. Em uma sala. Felizmente você estava aqui, caso contrário, isso teria ficado ruim desta vez. Aokiji olhou para Roja e sorriu. Nos próximos 2 meses, é improvável que Kaido ataque novamente. Ao dizer isso, Aokiji tocou o queixo e continuou. E a maioria dos prisioneiros foram executados por você. Mesmo que Kaido voltasse e causasse outro motim, não será tão grande quanto este. Esses prisioneiros não eram nada, ficaram detidos por tantos anos e todos são perdedores. Mesmo que tivessem um pouco de força, não poderiam se comparar a Kaido. A maioria dos ferimentos de Roja foram curados após um breve intervalo, mas os mais graves foram enfaixados.
Ouvindo as palavras de Roja, Aokiji não pôde deixar de sorrir um pouco, apesar de Roja ter dito isso, e aqueles prisioneiros não estarem no auge de sua força, mas juntos eles se tornariam aterrorizantes. Sim, Kaido é um grande problema, por enquanto não há como lidar com ele. Aokiji balançou a cabeça e disse, tentamos matá-lo, mas não funcionou. Roja arrancou o último curativo que estava no maior ferimento de seu corpo, parecia que iria curar completamente em meio-dia. Depois de Roja por algum tempo, ele não falou mais sobre Kaido, ele apenas sorriu para Aokiji e disse, antes você disse que iria me convidar para jantar, não se esqueça disso. Eu não esqueci. Aokiji sorriu e disse, então voltarei primeiro e esperarei por você na sede. Depois de sair do quarto de Roja, Aokiji voltou para a sede e após sua partida, Roja ponderou. Na batalha contra aqueles prisioneiros, sua energia aumentou centenas de pontos. No último momento, nenhum dos prisioneiros nem mesmo Domino, o guarda, e ele próprio tiveram uma sensação estranha. A sensação parece vir de seu corpo, é como se sua alma quisesse se libertar das algemas de sua carne. Infelizmente durou apenas um momento. O estado durou apenas um momento antes de desaparecer. A razão parece ser porque a força física e os poderes espirituais de Roja foram esgotados, o que fez com que sua alma se fortalecesse ainda mais e quisesse sair de sua carne. A saída da alma resultaria em maior poder físico e também poder espiritual. Esse sentimento foi morte? Roja olhou para seu punho. Parecia que ele não só conseguia sentir seu próprio corpo, como também conseguia sentir a alma que estava ligada a ele. Consegui usar a habilidade da Zanpakuto sem entrar no estado da alma, isso é diferente do que me lembro. Roja tentou libertar sua alma das algemas de seu corpo, mas sentiu o poderoso vínculo entre os dois. A morte exige que a alma seja completamente removida do corpo, mas meu corpo é tão forte que não consigo fazer isso. Roja ponderou, aqui não é o mundo do alvejante, mas é o mundo inteiro, ele obviamente não pode fazer isso ou pode morrer. Ele não sabia o que aconteceria com sua alma se ela saísse de seu corpo. E agora Roja pode usar os poderes do alvejante sem entrar nessa forma espiritual. A alma estava ligada ao corpo, este é o estado normal. Porém, se o espírito cobrisse o corpo, seria o estado em que ele entrou antes. Este deveria ser o poder do seu Shinigami que pertence a ele. Roja pode sentir que este passo não é apenas a chave para ser um Shinigami, mas também o ponto mais crucial em sua própria transformação. É baseado no poder deste mundo ou é dominado pelo poder do mundo da água sanitária? Bem, o último é muito mais forte do que o primeiro quando você compara os dois. Capítulo 183. O limite e a conexão. Depois que Roja veio a este mundo, ele estava praticando aqui, temperando sua carne e praticando sua espada. E tudo isso para atualizar sua espada da alma, que lhe trouxe muitas habilidades de espada poderosas. Ele teve que mudar a forma como praticava, ele tem que fortalecer constantemente sua alma e o caminho das espadas. Para Roja, com um olhar casual, ele poderia dizer que sua alma é na verdade a alma de um Shinigami. Se ele estivesse no mundo de Bleas, ele já teria aprendido como sair de seu corpo e usar seus poderes diretamente. Mas infelizmente ele não estava lá. Além disso, se Roja estivesse no mundo de Bleats, ele só seria capaz de usar sua própria Zanpakuto, ele não seria capaz de pegar emprestados poderes de outros como faz agora. Sem a ajuda de forças externas, se a alma fosse poderosa o suficiente, ela poderia quebrar as algemas da carne e isso só aconteceria se a alma fosse muito mais forte que o corpo. Pensando nisso, Roja balançou a cabeça. Ele temperou demais o corpo, se ele quiser deixar a alma muito mais forte que o corpo, então vai precisar de muito tempo para fazer isso. E se o fizesse, talvez sua alma já estivesse no 6º ou 7º estágio, ele não precisaria de seu próprio poder então. Outra maneira é enfraquecer o corpo, o que enfraquecerá as algemas e tornará mais fácil para a alma quebrá-las, talvez seja por essa razão que entrei nesse estado brevemente. Roja balançou a cabeça levemente, ele nem sempre pode estar em uma batalha, ele precisa se esfaquear algumas vezes para fazer isso? É simplesmente um absurdo. Talvez ele possa se esfaquear e viver como uma alma, mas ele não estava no mundo de Bleas, ele estava no mundo de One Piece. Este é um problema sério. A última maneira é fazer a alma e o corpo ressoarem para que as algemas do corpo não prendam mais a alma, o que me permitirá entrar na forma de Shinigami como eu quiser. Desses 3 métodos, o primeiro não é bom porque ele teve que desistir de seus poderes até que sua alma ficasse mais forte. O segundo também não é bom, o terceiro é o único caminho. O poder da alma e o poder do corpo tinham uma conexão ou o poder do Shinigami e os poderes deste mundo, e esse é o Shoku aqui. Após o treino, ele poderia usar o Aoshoku como quisesse, sem limites e assim por diante. Afinal, corpo e alma estão ligados. Nos 2 meses seguintes, Roja permaneceu no 5º nível do Impel Down. Sua prática deixou quase todos os prisioneiros assustados, porque de tempos em tempos, Roja lançará seu Aoshoku. Às vezes, só um pouquinho, às vezes ele fazia todos os prisioneiros em torno de uma certa distância ficarem inconscientes. O Aoshoku de Roja é muito poderoso, as pessoas com recompensas de até 100 milhões desmaiariam diretamente sem ter como resistir. Os pensamentos anteriores estavam errados, as algemas entre o corpo e a alma nunca existiram. Durante o treinamento, Roja gradualmente derrubou sua teoria anterior, as chamadas algemas da alma. A conexão era de outro tipo. É como um corpo humano, os músculos sob a pele, os ossos nos músculos e os órgãos internos sob a proteção dos ossos e músculos. Sem alma, o corpo perderia o sentido da existência. Dentro desses 2 meses, Roja estava tentando quebrar a conexão, controlar a conexão para fazer a alma cobrir seu corpo, e não o contrário. Nesse processo, Roja apareceu ocasionalmente no estado de Shinigami 1 ou 2 vezes, mas ainda estava instável. O tempo mais curto desaparece instantaneamente e o mais longo é de algumas respirações. Roja fechou os olhos e sentou-se ali. De repente um Aoshoku tirânico se extinguiu, mas não se espalhou enquanto se condensava em torno de Roja.
Quase 20% concluído. Roja abriu os olhos e assentiu levemente. Nestes 2 meses, ele quase controlou a conexão para 20%. Para ele dominar completamente o estado Shinigami, ele precisaria controlar pelo menos 51% dele, e com 100% de controle, ele teria um suspiro perfeito sobre esse estado. No processo de controle da conexão, Roja aumentou muito o valor energético. A quarta etapa, a alma da espada delicada mais 6 atributos, ataque mais 720, força mais 240, agilidade mais 240, físico mais 240 atributo especial. Todas as coisas no mundo viram cinzas, o ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição de evolução não é atendida, atributo especial, Senbonzakura Kageyoshi. Atributos especiais, Jetsuga Tensho, pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia, 291, 290. No mês passado ele já atualizou a espada da alma para mais 6, e agora depois de um mês ele já acumulou energia suficiente para outro upgrade. Essa velocidade é mais rápida até mesmo do que o último estágio. Atualizar. Uma luz dourada brilhou e atualizou a espada da alma novamente. A quarta etapa, a alma da espada delicada mais 7 atributos, ataque mais 780, poder mais 260, agilidade mais 260, físico mais 260 atributo especial. Todas as coisas no mundo viram cinzas, o ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição de evolução não é atendida, atributo especial, Senbonzakura Kageyoshi. Atributos especiais, Jetsuga Tensho, pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia, 300. Com esta atualização, Roja sentiu sua alma ficar ainda mais poderosa, ele continuou sua prática para controlar a conexão entre o corpo e a alma. Capítulo 184. O Spar. Inconscientemente, os 3 meses da missão haviam terminado, exceto pelo ataque de Kaido, não havia mais nada. Afinal, exceto Yonkou, ninguém se atreverá a atacar este lugar, mesmo que seja alguém como o do Flamingo, e se este último fosse colocado aqui, ele não conseguiria escapar também. Claro, a sorte de Luffy é uma exceção. Já se passaram 2 meses desde que Kaido atacou, é provável que ele não ataque novamente. Roja levantou-se do gelo frio, o lugar onde ele estava sentado tinha um padrão semelhante a uma teia que se espalhava por todas as direções. Isso não foi causado pelo ataque de Roja, foi causado pelo seu Oshoku. Sua missão era proteger Impel Down por 3 meses, e hoje esses 3 meses terminam. Roja deu um tapinha em seu corpo para jogar o gelo e depois saiu do inferno gelado. Ao longo do caminho, alguns carcereiros e guardas viram Roja saindo e olharam para ele com reverência até que suas costas desapareceram. E aquelas feras que o viram tremiam de medo. Uma vez que houve um guarda que provocou Roja, o resultado foi que sua cabeça foi para o estômago, mesmo alguém tão forte ou mesmo que pudesse reviver, não se atreveria a ir e provocar Roja. Roja voltou ao navio de guerra e viu seus homens. Ele soube que não havia notícias da sede. Mesmo que quisessem que ele continuasse aqui por algum tempo, ele não faria isso. Não faz mais sentido ficar aqui. Roja pegou seu navio de guerra e deixou Impel Down e retornou ao quartel-general. Quando ele chegou aqui, muitos guardas tinham uma atitude cética em relação a Roja. E agora, incluindo Domino, um grupo de carcereiros e guardas olhou para ele com admiração e admiração, a 1 dúzia de quilômetros de distância da sede. Havia apenas um mar aberto, sem nenhuma ilha ou barco, mas havia um lugar completamente congelado e acima dele 2 figuras lutavam. Eles eram Aokiji e Roja. Depois que Roja retornou ao quartel-general, ele jantou com Aokiji e depois Roja propôs um treino para Aokiji. Depois que Roja suprimiu o inferno eterno sozinho, Aokiji ficou curioso sobre sua força, então concordou diretamente. Na Longarina, naturalmente, não havia necessidade de encontrar uma ilha como Aokiji que pudesse facilmente congelar um lugar no mar para ser seu campo de batalha. Cachá. As figuras de Aokiji e Roja se chocaram. Com um aceno de mão, pingentes de gelo se formaram de repente e se moveram em direção a Roja. 2 foram quebrados pela espada de Roja e o resto por seu Roja e começaram a congelá-lo. Fluxo de espada, tocha. Roja ficou congelado por um momento, segurando seu Iru. Uma chama repentina irrompeu do gelo. A cor da chama era vermelha dourada, a temperatura era muito alta, muito mais alta que as chamas comuns. Uau! A aparência de Aokiji mudou. Ele recuou para evitar as chamas e acenou com a mão. Numerosas lanças de gelo condensaram-se do ar e voaram em direção a Roja. Roja segurou sua espada com as 2 mãos e não recuou. Ele usou sua espada para acertar as lanças de gelo em golpes cruzados, então soltou suavemente a espada. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Colidir. Centenas de milhões de pétalas correram em direção ao que eram de cor preta, dando uma atmosfera infernal. A tez de Aokiji mudou da mão direita, a explosão de gelo se condensou em um enorme pássaro que se chocou contra as pétalas. Bloco de gelo, bico de fazão. Estrondo. Com centenas de milhões de pétalas colidindo com o pássaro gelado, as pétalas da frente congelaram, mas romperam o gelo e esmagaram o pássaro. A figura de Aokiji desapareceu há muito tempo. Uau! Inesperadamente, Aokiji foi tão rápido quanto Shiryu. Ele apareceu atrás de Roja com um sabre de gelo na mão e atacou. Roja usando o Kenbushoku aqui, ele poderia dizer o lugar de Aokiji. Ele segurou sua espada com as 2 mãos e acenou. Cachá. Roja usou Jetsuga Tensho até o limite. Embora Aokiji usasse seu gelo para bloquear, Roja cortou o gelo. Aokiji mais uma vez recuou e mais uma vez congelou Roja para impedi-lo de continuar seu ataque. Estrondo. Chamas vermelhas explodiram novamente, varrendo o gelo em todas as direções. Vamos parar agora. Vendo isso, Aokiji parou e não atacou mais como disse a Roja. Roja assentiu e os 2 pararam. Se eles continuarem a luta, Roja terá que usar o Imperador da Espada Branca, seria um movimento de vida ou morte, e isso era apenas uma luta, então não havia necessidade disso.
Não tenho absolutamente nenhuma maneira de suprimir você. Você melhorou muito em comparação com 3 meses atrás. Esse ritmo de melhora é realmente assustador. Aokiji chegou ao lado de Roja. Ele não conseguia suprimir a excitação em seu rosto. Sua mente vibrava sem parar. Há 3 meses, a força de Roja não estava nem perto do que agora. Agora, ao confrontar Roja, foi difícil suprimi-lo. Se Roja lutasse contra Jack agora, ele o mataria facilmente. Mesmo ele agora, ele não ousava dizer que poderia vencer Roja 100%. Roja devolveu a espada à bainha e sorriu. Não se esqueça que eu esmaguei o inferno eterno, a batalha foi realmente feroz. Se eu fosse um pouco mais fraco então poderia ter caído lá. Sua boca falava, mas seu coração estava julgando o resultado dessa luta. A luta não durou muito, durou apenas meio dia. Roja não usou movimentos killer e Aokiji também não. Roja sentiu que quando ele não entrasse no estado Shinigami e usasse apenas o Imperador da Espada Branca, ou Bakuretsu Tensho no final, ele poderia ter 40% para vencer Aokiji. Se ele entrasse no estado Shinigami, as chances aumentariam muito. Antes de ir para Impel Down, Roja tinha apenas cerca de 20% para vencer qualquer um dos 3 almirantes, mas agora subiu para 40%, o que é próximo de 50%. Pode-se dizer que Roja agora tem a qualificação para ser almirante. Aokiji está muito surpreso com isso, embora já se saiba há muito tempo que Roja certamente alcançará esse nível. Ele não esperava que fosse tão rápido. Se houvesse uma vaga para almirante, Roja seria quem sentaria lá. Capítulo 185. Ajuda. De volta à sede, um mês se passou e Roja recebeu uma missão. A missão era transportar material científico até o laboratório de Vagapunk, que já estava hospedado em sua cidade natal há algum tempo. O navio de guerra iniciou sua jornada. Roja ficou em frente à grade, ninguém se atreveu a ir incomodá-lo enquanto ele olhava para o mar, ele se sentia entorpecido após os 3 meses de meditações em Impel Down. Era como se sua mente estivesse em branco sem pensar em nada. Este estado fez Roja sentir a existência de sua alma, o que o ajudou a quebrar as algemas de seu corpo. Quando Roja acordou, ele sentiu que quase quebrou 40% das algemas. Neste estado, ele tentou usar a força máxima de sua alma como se fosse entrar no estado Shinigami. Também neste mês, a energia da Soul Sword aumentou muito. Com certeza, depois de um longo período de prática, é bom relaxar e ficar com preguiça. Roja se espreguiçou enquanto olhava para o mar com um sorriso. Estava pronto para voltar para sua cabine. E justamente naquele momento, um fuzileiro naval caminhou em sua direção. Relatando, recebemos um pedido de socorro de uma ilha próxima. Você gostaria de mudar o curso do navio de guerra e ajudá-los? A tarefa de escoltar materiais importantes geralmente não terá que responder a pedidos de socorro para garantir a sua segurança. Mas o navio de guerra que continha Roja é diferente. Quer ter algo sob os cuidados de Roja? Você precisa pelo menos ter a força de um almirante ou de pelo menos 3 doflamingos. Vamos em direção ao sinal de ajuda. Roja acenou claramente para o fuzileiro naval. Aqui está uma pequena ilha. O navio pirata estava atracado na costa. Havia uma pequena cidade no centro e nela houve um massacre sangrento. O líder daqueles piratas tinha uma cicatriz feroz no rosto. Ele ficava na rua enquanto dava ordens aos piratas. Deixe vivo aquele com boa física e boa aparência, mate o resto. Uma variedade de gritos foram ouvidos após uma série de tiros. Uma garota bonita estava sendo arrastada pelo pescoço para fora de casa, para a rua, cheia de sangue. Droga, seu bastardo! De uma casa, saiu às pressas um rapaz de meia-idade, que carregava um pedaço de pau na mão e bateu na cabeça de 2 piratas. Ele era o prefeito da cidade. Ei, você quer uma surra? O líder daqueles piratas olhou para o homem de meia-idade com um sorriso de escárnio, deu um passo à frente e deu um soco. O homem de meia-idade voou contra a parede. Estrondo. Um buraco apareceu na parede quando o homem de meia-idade cuspiu sangue pela boca e cerrou os dentes. Os fuzileiros navais estão aqui, todos vocês serão presos. Ha 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 ha. O líder deu um passo à frente e colocou a perna no peito do prefeito. Seu rosto mostrava ridículo e desdém ao dizer: o fuzileiro naval, você não viu a nossa bandeira? Enquanto falava, o líder apontou para o navio, a bandeira pendurada tinha o símbolo da família Don Quixote. A marinha verá essa bandeira, não interferirá em nossos negócios, pois estamos fazendo isso legalmente. Você entende? O líder tinha uma expressão de arrogância enquanto zombava. Desde que Doflamingo se tornou um Shichibukai, nenhuma dessas pequenas forças foi presa por agir em nome da família Don Quixote. Mesmo que encontrem um fuzileiro naval, quando este olhar para a bandeira, simplesmente se virará e sairá. Portanto, a família Don Quixote estava expandindo loucamente seu mercado, e mesmo as coisas que sofreram antes foram resolvidas depois que ele se tornou um Shichibukai. Eles recuperaram a confiança das forças subterrâneas. Eles vieram aqui para ocupar esta ilha e transformá-la em base para seus negócios. Malditos bastardos! O prefeito rugiu loucamente, ele queria lutar, mas o líder o chutou. No momento em que o líder pirata estava prestes a matar o prefeito, um pirata de repente correu em pânico. Capitão, o navio de guerra está vindo para cá. Não se preocupe, eles verão o banner e se afastarão. O líder acenou com indiferença, mas seus subordinados disseram algo nervoso. Mas, o navio de guerra está prestes a ser atracado. Oh, os piratas tinham uma expressão estranha no rosto. Em circunstâncias normais, a marinha se viraria ao vê-los. O prefeito e algumas garotas que estavam detidas pelos piratas ouviram isso e não puderam deixar de ter um traço de esperança em seus olhos. O líder olhou nos olhos deles e não pôde deixar de rir alto. Bem, em um momento você estará completamente desesperado. Ele pegou o prefeito e ordenou que seus subordinados apreendessem tudo e preparassem as meninas para serem levadas para o navio e saírem da cidade. Fora da ilha. Como é que conhecia a família Don Quixote? Roja estava no convés do navio de guerra.
olhou para o navio pirata com a bandeira da família Don Quixote e não pôde deixar de balançar a cabeça. A família Don Quixote é uma das forças Shichibukai. De acordo com os regulamentos, não podemos prendê-los. Ao lado de Roja, um fuzileiro naval abriu a boca e disse, mas seu tom era o de alguém que não estava disposto a aceitar isso. Agora que estavam perto da cidade, podiam ouvir os gritos e adivinhar a situação ali. Como membros da marinha, eles não podiam prender alguém dos piratas sob o comando do Shichibukai. Eles só podiam olhar. Roja não disse nada, de repente pulou na ilha. Na frente de Roja, um grupo de piratas arrastava algumas garotas. Quando viram o uniforme de Roja, pararam um pouco por um momento, mas continuaram ignorando-o enquanto caminhavam em direção ao navio. Capítulo 186, Emboscada. Ver? Mesmo o navio de guerra não nos atacará. O líder pirata olhou para o navio de guerra distante. A princípio ficou nervoso, mas vendo que apenas Roja desceu do navio de guerra, ele relaxou. Ele estava carregando o prefeito enquanto um sorriso cruel aparecia em seu rosto. O prefeito olhou para o navio de guerra distante que realmente não atacou e que apenas um fuzileiro naval desceu do navio de guerra. Aos seus olhos, só se podia desamparar. O que há de errado com este mundo? Várias garotas estavam amarradas, sentiram sua última esperança ser esmagada e seus corações estavam prestes a desabar. Apenas neste momento, Roja, que ainda estava longe, desapareceu e reapareceu perto deles. Quem permitiu que você fosse tão arrogante na minha presença? Com essa voz fria, vários homens que arrastavam as meninas em direção ao navio desabaram com sangue espirrando por toda parte. O choque era aparente em seus rostos, pois não esperavam que Roja atacasse. O líder pirata viu isso e ficou surpreso por um momento. Então o pânico cobriu seu rosto e disse, Ei, meu mestre é um dos Shichibukai. Do Flamingo, vocês fuzileiros navais não podem nos pegar. Do Flamingo, hein? Os olhos de Roja estavam frios e cheios de ridículo quando ele disse, meus olhos não são para mostrar. Mesmo se ele estivesse aqui eu teria matado sem piedade. Uau! A luz de uma espada brilhou. O líder pirata que queria resistir não conseguiu reagir quando uma linha clara apareceu em seu pescoço. Ele cobriu o pescoço desesperadamente, mas o sangue ainda escorria. Ele não tinha como esconder isso. Quando olhou nos olhos de Roja, ele caiu em uma poça de seu próprio sangue enquanto não conseguia acreditar no que aconteceu. O que há de errado com este mundo? Roja ficou quieto olhando para o prefeito de lado enquanto ele dizia calmamente, o mundo está doente. Depois de deixar tal frase, a figura de Roja brilhou e entrou na cidade. Apenas alguns segundos e todos os tiros e gritos chegaram ao fim. Roja saiu da cidade enquanto colocava a espada na bainha. O prefeito olhou inexpressivamente para as costas de Roja e de repente tossiu sangue. Depois disse a Roja, será que acabamos de ser resgatados? Você tem. Roja não olhou para trás enquanto a palavra justiça em seu casaco tremulava suavemente ao vento. Roja retornou ao navio de guerra e olhou para o mar após ordenar a zarpação. Um saque e assassinato legal? Ele não viu nenhum problema nisso, mas se vir, não cumprirá as regras, fará o seu movimento. Sem falar no navio de Doflamingo, mesmo que ele próprio estivesse aqui ele iria matá-lo. Se você quiser manter o mundo em equilíbrio, você não precisa necessariamente estabelecer o sistema Shichibukai. Eles realmente acham que se algo acontecer com a marinha, eles virão? Piratas são piratas. Roger foi quem abriu a Era dos Piratas, atraiu um grande número de pessoas em busca do sonho, mas algo não vai mudar, a maioria dos piratas é como câncer. O novo mundo, numa determinada zona do mar, o navio de Don Quixote movia-se lentamente. Doflamingo estava fazendo seu plano futuro, enquanto estava pronto para tomar um país, Dressrosa. O termo aprender era um pouco inapropriado, pois pertencia originalmente à família Don Quixote. Mas agora que a família real não pertencia mais à família Don Quixote, se ele quiser de volta precisa pensar em um jeito. Dof, há informações sobre Roja. Trebol rastejou de longe e chegou ao lado de Doflamingo. A família Don Quixote tem muitas transações e a maioria delas são feitas por seus seguidores. Apenas os assuntos importantes serão relatados a ele. Roja. Esse cara saiu de Marineford? Doflamingo levantou a cabeça e olhou para Trebol mostrando seu sorriso maligno e disse, Fufufufu. Finalmente fui embora. Tive medo que ele ficasse lá para sempre. Dê o paradeiro dele para essas pessoas. Eu não esperava que você sobrevivesse aos ataques de Kaido. Você até matou Jack. Espero que você possa sobreviver agora também. Doflamingo se levantou. Seu rosto mostrava um sorriso. Ele ter sido derrotado por Roja foi sua vergonha, é claro. É impossível para ele esquecer isso. Somente matando seu tremor desapareceria. Então ele continuou procurando oportunidades. No momento da batalha entre Kaido e Shanks, Roja deixou o quartel-general, mas muitas unidades saíram ao mesmo tempo. Então era impossível para o espião de Doflamingo saber para onde Roja iria. E depois disso, a guerra foi travada e isso não era algo que Doflamingo esperava. Meio mês depois, o navio de guerra de Roja chegou ao seu destino e transferiu o material para o laboratório de Vegapunk. Vegapunk não apareceu sozinho. Após a entrega, o navio de guerra estava agora indo em direção ao quartel-general. E assim que o navio de guerra passou por uma determinada área, uma sombra apareceu na frente do navio de guerra. Era um barco enorme. O navio de guerra agora tinha um fuzileiro naval que estava no lugar mais alto do navio. Ele segurou seu telescópio e olhou para o navio. Navio pirata? Ao encontrar um navio pirata, a maioria dos fuzileiros navais não entrou em pânico depois que Roja estava aqui. Mas no momento seguinte a maior parte de suas testas estava transbordando de suor. Ao longe de todas as direções, após um curto período de tempo, dezenas de navios apareceram. Que diabos? Isso é, uma força sob o comando de um dos Yonkou? Os fuzileiros navais do navio de guerra olharam para os navios piratas que o cercavam, todos revelando rostos em pânico. Isso é uma piada? Uma
força pirata Yonkou pode ir contra todas as forças da marinha. Não é um lugar para um único navio de guerra enfrentar. Não, eles não são forças sob o comando do Yonkou. Desta vez, um fuzileiro naval disse com suor frio escorrendo pelas costas. O navio às 3 horas no leste. Se não me engano, deveria ser a família Xinjiao, sua recompensa é de 500 milhões de frutas. Capítulo 187. Varrendo o público. Às 3 horas no oeste, o navio pirata deveria pertencer aos piratas da Lâmina Negra. Eles desapareceram há mais de uma década. O capitão tem 550 milhões na cabeça. O navio foi sendo identificado pelos fuzileiros navais, cada um conhecia um deles. A maior parte das costas dos fuzileiros navais estava suada fria. Como isso pôde acontecer? Muitos piratas que não aparecem há uma década estão aqui. Por que todos eles se reuniram aqui? A identidade do último navio era conhecida por um contra-almirante. Seus olhos ficaram horrorizados porque todos os piratas que apareceram tinham 500 milhões ou mais em suas cabeças. Mesmo que eles não fossem tão fortes quanto Doflamingo e Jack, mas juntos eles poderiam formar uma força terrível. Um bando de palhaços apareceu? Foi nesse momento que a voz de Roja foi ouvida. Ele foi até o convés e olhou para os piratas que cercavam seu navio. Seu tom era meio monótono. Quase impossível não adivinhar a ligação entre eles. Todos tinham algum ressentimento em relação a Garp. Rapidamente, os primeiros a chegar foram os piratas Shinjoa, um velho careca com Oshoku saindo de seu corpo e seus olhos estavam cheios de intenção assassina. Diabinho, você não pecou, mas tem que pagar o preço pelo cara que pecou. Em seguida, o capitão da Lâmina Negra chegou e disse em tom frio: Garp matou meu irmão e hoje usarei seu sangue como vingança. Um após o outro, os navios não abriram fogo enquanto cercavam o navio de guerra. Em tal situação não havia necessidade de canhões. Ao vê-los, um após o outro, reunidos ao redor deles, os fuzileiros navais, incluindo Roja, tinham olhares desamparados em seus rostos. E neste momento outra figura apareceu do céu, sua aparência se tornou a palha que quebrou as costas do camelo. Muitos fuzileiros navais ficaram desesperados. Dom Quixote do Flamigo. Pisando em uma linha invisível, Doflamingo ficou no alto do céu enquanto olhava para Roja de cima, expondo seu sorriso maligno. Fufufufufu, espada fantasma Roja. Você gostou deste presente que eu preparei? Os fuzileiros navais agora estavam cheios de medo, olhando para aqueles mais de 500 milhões de figurões e Doflamingo. Então tudo isso é obra de Doflamingo. Que atitude humilde. Esse tipo de grupo provavelmente poderia atacar um almirante. Como eles poderiam resistir? Isso é simplesmente desesperador. Nada mal. Roja olhou para os navios piratas próximos, olhou para Doflamingo com arrogância e disse: Você não pode fazer isso sozinho, então foi e chamou aqueles grandes nomes? Fufufufufu, embora você seja realmente forte e eu não seja páreo para você, você quer ver o sol de amanhã agora. Doflamingo zombou, sua mão parecia uma garra enquanto acenava ferozmente para Roja. Superaquecimento. Um grande número de cordas formou uma corda grossa que foi em direção a Roja. Doflamingo usou esse truque para dividir toda a primeira base no West Blue. Dessa vez Roja não conseguiu lidar com isso facilmente. No momento em que Doflamingo atacou, todos os figurões atacaram atrás dele. Bang! O convés do navio de guerra explodiu. Muitos fuzileiros navais nas proximidades voaram diretamente e alguns fuzileiros navais ficaram horrorizados com aquela visão. Vice-almirante Roja. Muitos fuzileiros navais seguiam Roja há muito tempo. Aos olhos deles, Roja era a pessoa mais admirável. Como eles poderiam ficar parados? Alguém cerrou o punho enquanto ele mordia os dentes com força enquanto olhava para os piratas em todas as direções. Ele estava pronto para lutar desesperadamente contra aqueles piratas. Mas neste momento a voz alta e orgulhosa de Roja passou pela poeira. Isso é tudo que você tem? Ah! De repente a fumaça se dispersou, a figura de Roja apareceu sem uma partícula de poeira sobre ele. Isto é impossível. Esses ataques foram bloqueados? Doflamingo e os outros piratas revelaram seu choque. O ímpeto de Roja explodiu de repente, toda a poeira foi retirada, seus olhos olharam para o público e sua figura brilhou. Ele primeiro chegou em cima de Dom Xinjiao. Ah! Ele acenou com sua espada e uma grande energia de espada foi disparada, Jetsuga Tensho. O coração de Xinjiao ficou surpreso. Era tarde demais para evitá-lo agora, então ele endureceu o coração e usou seu Busushoku na cabeça e foi em direção ao ataque. Mas ao tocá-lo, passou diretamente por ele e pousou diretamente no convés de seu navio. O navio inteiro foi cortado em dois e abaixo dele, uma enorme ravina apareceu no mar. Seu grupo de perdedores não é diferente daqueles perdedores no inferno eterno, eu já matei centenas deles. Só você quer me matar? Após o primeiro ataque que matou Xinjiao e destruiu seu navio, ele foi em direção ao próximo. Seu impulso monstruoso varreu em todas as direções. Não é bom. Mate aquele garoto. O resto dos piratas viu Xinjiao sendo morto assim e não pôde deixar de temer o terror. Embora Roja tenha matado Jack, eles não achavam que seus ataques seriam tão aterrorizantes. Neste momento todos atacaram novamente. Uma variedade de ataques mais uma vez atingiram Roja, mas Roja não tentou fugir, ele usou a espada e atacou-os. Bakuretsu Tenshou. Estrondo. Um rugido estrondoso foi ouvido e aqueles incontáveis ataques vindo em sua direção foram derrotados assim mesmo. Mas seu ataque não diminuiu depois de derrotar seus ataques, pois se dirigia ao detentor da recompensa de 550 milhões, o capitão da Dark Blade, enquanto aterrissava tudo queimado até o nada. As chamas explodiram no navio e tudo foi varrido. Outro pirata está morto. Inferno! Que ataque terrível! Ao ver que contra cada um deles juntos, Roja poderia vencer como se não fosse nada, Doflamingo não pôde deixar de revelar uma pitada de medo. Roja era muito forte, mas não tanto. O que diabos aconteceu? Capítulo 188. Todos mortos.
Chamas monstruosas balançavam no topo do mar, parecia que todo o mar estava queimando. Todos ficaram horrorizados. Já que você se atreve a vir, não pense em ir embora. Roja ficou no céu e disse friamente. De repente, ele correu para o próximo navio, virou a espada e a soltou. Senbon Sakura Kageyoshi. Sob o controle de Roja, o céu estava cheio de pétalas. Os piratas neste navio olharam para as pétalas caindo do céu. Ele segurou duas palavras e acenou com a espada e as flores voaram. 6 a 7 flores brilharam e formaram uma energia de espada de flor, girando loucamente enquanto corria em direção às pétalas e passava por elas e se dirigia em direção a Roja. Você quer usar meu movimento contra mim? A mão de Roja agarrou o ar e de repente uma onda de pétalas se juntou e formou uma espada. Ao mesmo tempo em que as pétalas cercavam o espadachim por todas as direções, Roja acenou com a espada e o sangue apareceu no corpo do espadachim. Seu corpo foi mandado de volta, mas mesmo depois daquelas pétalas continuarem a atacá-lo, num piscar de olhos, as pétalas o cobriram completamente. As pétalas balançaram no navio após o massacre, depois voaram para o próximo navio como um general imparável. Os fuzileiros navais do navio de guerra pareciam chatos agora. Isso foi extremamente chocante para eles. Inesperadamente, mesmo sob os ataques de tantos piratas, Roja os matou e eles não conseguiram revidar. Mesmo que um almirante estivesse aqui, duvido que ele fosse capaz de fazer o mesmo. Odioso, quão forte você ficou? Doflamingo olhou para Roja e não conseguiu revelar sua vergonha. De repente ele caiu no navio e acenou com a mão. Despertar. Doflamingo, embora desta vez apenas assistisse, descobriu-se que se ele não se juntasse ao ataque e usasse toda a sua força, provavelmente não haveria esperança de derrotar Roja. O resto dos piratas ficaram chocados e a essa altura ninguém se atreveu a esconder sua força. A força de Roja estava fora de sua imaginação. Esse tipo de força estava no nível de um almirante. Estrondo, estrondo, estrondo. Uma variedade de ataques surgiram e avançaram em direção a Roja. Tudo inútil. A voz de Roja soava orgulhosa. Ele se movia passo a passo e cortava os ataques à sua frente. Não importa o ataque que ele iria cortar. Uau! De repente, uma figura brilhou e sangue derramou no céu. Com seu poder, Roja pressionou a todos, sua espada brilhava de vez em quando e chamas ocasionalmente explodiam, e você só podia ouvir os gritos das pessoas. Estrondo. Alguém rugiu e saltou alto para dar um soco em Roja. Seu punho tinha um poder aterrorizante como se fosse o punho de Sengoku. Porém, Roja apenas acenou com a espada e cortou diretamente o punho. Depois destruiu aquele que o atacou. Este caiu no mar e só Deus sabe se ele estava vivo ou morto. O campo de batalha estava uma bagunça. Uma variedade de ataques continuava de tempos em tempos enquanto Roja agitava sua espada em todas as direções e anexava seu Oshoku ao Busoshoku e decapitava muitos. Depois de alguns momentos, apenas 2/3 dos piratas permaneceram, incluindo Doflamingo. Muito rápido. Retirar. A essa altura, a maioria das pessoas estava aterrorizada e com medo de atacar Roja. Eles ordenaram que suas tropas recuassem. Depois de algum tempo, Roja terminou cerca de 7 ou 8 navios e apenas um punhado permaneceu. Agora é tarde demais, tarde demais. O corpo de Roja não tinha manchas de sangue, mas ele matou sem piedade aqueles que tentaram atacá-lo. Ele os perseguiu. O navio demoraria muito, então ele usou Muoki diretamente. Ele veio em direção ao primeiro navio e acenou com sua espada. As chamas invadiram o navio. Estrondo. Outro navio foi destruído por Roja. O capitão não era usuário de Akuma no Mi, então ele simplesmente pulou e tentou escapar. Mas mesmo assim Roja não deixou ninguém ir. Um ataque de energia caiu do céu e matou quem queria escapar. Depois de algumas respirações, enormes ondas se formaram no mar. Um abismo terrível apareceu acima do mar, já que a água estava agora vermelha. Roja matou todos eles. Neste ponto, os piratas que queriam vingança contra Garp estão todos mortos. Doflamingo não conseguiu fazer nada mesmo depois de despertar sua Akuma no Mi, então ele recuou decididamente. Neste momento sua figura se transformou em uma pequena mancha preta. Doflamingo, você acha que pode ir embora? Roja olhou para a direção para onde Doflamingo escapou, depois de dizer que friamente o perseguiu. Roja não se importava com o passado de Doflamingo. Um dragão celestial ou um Shichibukai. Ele não se importou. Ele veio atacá-lo 2 vezes para que Roja ignorasse as regras. Estrondo, estrondo, estrondo. Roja praticou Muoki a um nível satisfatório. Ele agora era mais rápido que Doflamingo, que tinha sua Akuma no Mi. Um momento depois, Roja alcançou Doflamingo. Senbon Sakura Kageyoshi, Imperador da Espada Branca. Os olhos de Roja estavam frios, enquanto centenas de milhões de pétalas se reuniam loucamente, a cena parecia que aquela espada poderia perfurar o céu. Droga! Sentindo a presença atrás dele, Doflamingo não se atreveu a esperar enquanto cerrava os dentes e montava suas defesas. Kumo no Sugaki. Uma teia de aranha apareceu após a outra. Teias de aranha contínuas formavam uma rede quase impenetrável para bloquear o ataque de Roja, então ele também adicionou seu Busoshoku. Diante da defesa total de Doflamingo, Roja não sentiu nenhuma emoção, apenas balançou a espada. Uma serra como uma grande energia de espada em forma de meia-lua arranhou vazio. Bloqueie. Doflamingo rugiu. Ele não achava que Roja fosse muito mais forte do que a primeira luta. Diante do ataque de Roja, as teias de aranha foram cortadas sem qualquer resistência. Depois de cortar a teia de aranha, o restante do ataque atingiu Doflamingo em seu horror, e o sangue espirrou como uma flor. Depois que o sangue foi espirrado, Doflamingo foi baleado no mar, com os olhos cheios de choque. Ele nunca pensou que seu plano teria esse tipo de resultado. Doflamingo caiu no mar e a água ficou manchada com seu sangue. O Shichibukai, Don Quixote Doflamingo, está morto. Neste ponto, todos que vieram aqui foram decapitados por Roja. Capítulo 189. Família Don Quixote destruída. Após o massacre, o navio de guerra foi danificado em todos os lugares. Felizmente não atingiu um nível em que afundaria.
Alguns fuzileiros navais estavam correndo para consertá-lo. A maioria dos fuzileiros navais ainda estava em choque com o que aconteceu. Depois do que Roja fez, seus corações afundariam só de lembrar disso. Sob as intrigas de Doflamingo, muitos piratas os emboscaram. Eles estavam simplesmente desesperados, mas foram derrotados apenas por Roja. Todos morreram, nem mesmo Doflamingo conseguiu escapar. Na cabine mais alta do navio de guerra, Roja estava sentado tranquilamente com um Dendemushi na mão, conversando com Sengoku. Sengoku não imaginava que Doflamingo faria algo tão perigoso. Ele emboscou Roja com tantos piratas, mas no final foi destruído. A notícia ainda não chegou a lugar nenhum, porque se todos soubessem que um Shichibukai acabou de morrer, seria problemático. Sengoku ainda não informou ao governo mundial o que pensa sobre o sistema Shichibukai. Os Shichibukai eram apenas uma escória em sua geração. Não é que eles queiram estabilizar o equilíbrio do mar, esses caras seriam aniquilados um por um. Ao ouvir Roja, Sengoku estava com dor de cabeça. Está tudo bem, um dos Shichibukai morreu e você precisa encontrar outro. Você acha que é assim tão fácil, Roja? Sengoku estava sentado em seu escritório enquanto segurava a testa e disse, mas o que está feito agora, só podemos encontrar um sucessor. Já que Doflamingo foi quem atacou os fuzileiros navais, ele não é inocente aquele bastardo. O fato de Roja ter sido atacado deixou Sengoku realmente irritado na sua opinião. A existência de Roja é muito mais importante para os fuzileiros navais do que Doflamingo. Terei que explicar isso ao governo mundial. Sengoku respirou fundo e tomou uma decisão. Seus olhos brilharam ao dizer, agora como já foi feito, a família Don Quixote não é mais necessária, vai destruí-los. Como Doflamingo morreu, a família Don Quixote é como um câncer, não há mais necessidade de existir. Eu também acho. Roja respondeu levemente e continuou. Envie-me a localização deles. Bem, farei com que o departamento de inteligência cuide disso diretamente. Sengoku acenou com a cabeça e desligou o Dendemushi, depois se levantou e deu algumas ordens enquanto se preparava para ir pessoalmente até Marijois. Um dos Shichibukai morreu. Para esse tipo de coisa ele precisa ir pessoalmente e explicar detalhadamente o que aconteceu. Na ilha onde estava a família Don Quixote. Num palácio com jardins e piscinas, Diamante estava sentado num sofá enquanto bebia um pouco de vinho. Doflamingo deve voltar em breve. O Dendemushi não passou, não sei o que aconteceu, mas não pode estar ligado a Doff. Trebol escorregou e escorregou como um ranho. Mas Duff deve voltar em pouco tempo. Não haverá um acidente. Outro quadro de topo disse com um tom muito alto, era o Pica. Diamante largou o copo enquanto abria as mãos enquanto ria. Como pode algo inesperado acontecer, embora nem todas as pessoas que contatamos tenham ido embora? Pelo menos uma dúzia delas foi e para garantir, Duff também foi com eles. Todos esses piratas têm 500 milhões ou mais em suas cabeças, mesmo que encontrem um almirante não será fácil para ele. Por outro lado, Trebol disse, mas também selecionamos especialmente o local do ataque. Mesmo que a base mais próxima enviasse seu apoio, levaria algum tempo quando eles chegassem lá. O corpo de Roja já ficaria frio. Ouvir Diamante Pica também relaxou. É isso mesmo, com esse tipo de força, mesmo que o próprio Doflamingo não consiga matar Roja, ele não deveria ser capaz de escapar, Roja já deveria estar morto. Vários deles esperaram pelo retorno de Doflamingo. Porém, depois de muito tempo ele ainda não estava aqui, agora até aqueles caras relaxados estavam desconfiados. Doff já deveria ter chegado na hora certa? Quando eles fizeram o plano, eles até pensaram na possibilidade de não conseguirem matar Roja em pouco tempo e o apoio da marinha chegou. Embora a probabilidade seja baixa, de acordo com o plano, se isso acontecer eles encerrariam a operação. E de acordo com a hora, Doflamingo já deveria estar aqui. Justo neste momento, uma voz foi ouvida nas costas deles. Você está esperando Doflamingo voltar? Eles sentiram suor frio nas costas. A figura de Roja apareceu de repente do nada, Iru em sua mão enquanto caminhava no ar, seu tom continha alguma indiferença, como se ele estivesse enfrentando um grupo de formigas. Diamante estava mais familiarizado com a voz de Roja, ao ouvi-la ele enrijeceu, virou-se com dificuldade e olhou para a figura de Roja com olhos horrorizados. Como você pode estar aqui? Roja. Diamante estava assustado e Trebol estava com o nariz escorrendo, embora ele não tenha visto Roja pessoalmente. Ele poderia vincular a informação que ouviu à figura de Roja. Impossível. Você? Então Doff? Pica olhou para Roja com horror, uma ideia terrível apareceu em sua cabeça. Poderia ser isso. Roja olhou para os três com indiferença e de repente disse com um leve sorriso, vocês o conhecerão imediatamente. Uau! No momento seguinte sua figura brilhou e sua mão acenou. Os três quadros superiores da família Don Quixote já tinham pensado na pior ideia. Diante do ataque de Roja eles não conseguiram reagir a tempo. Originalmente com sua força muito inferior à de Roja, eles deveriam antecipar seus ataques. Eles perderam a oportunidade de se esquivar, agora só podiam tentar bloquear. Estrondo. Mas mesmo com suas forças combinadas, eles não conseguiram parar a espada de Roja. A capa de aço de diamante foi diretamente dividida em duas. Pica fez um enorme pilar com a terra sob seus pés. Mas eles também foram cortados diretamente e Trebol jogou um pouco de muco que tinha o mesmo fim. Uau! A energia da espada cortou as três pessoas quando elas caíram no chão. Seus olhos estavam cheios de medo e desespero. Capítulo 190. A Ordem Inversa. A família Don Quixote foi totalmente destruída em poucos dias. Era impossível para Roja esquecer o espião que foi implantado na marinha. Após descobrir sua identidade, o último da família Don Quixote morreu. Toda a família Don Quixote foi exterminada, pessoas como Bebê, 5 foram poupadas por ela não ser uma pessoa má.
Poucos dias depois, o governo mundial espalhou a mensagem de que Doflamingo e sua família foram destruídos desde que ele atacou os fuzileiros navais. Apenas meio mês e a família Don Quixote desapareceu completamente do mar. Após esse acidente, Roja voltou para o quartel-general, desta vez matou muitos figurões e ganhou muitos pontos. Embora Sengoku tenha deduzido a parte de Doflamingo já que ele deveria ser um aliado da marinha, mas mesmo assim ganhou mais de 300 mil. Os pontos de Roja chegaram a mais de 500 mil agora. Mesmo que ele quisesse trocá-los por algo bom, não encontraria nada interessante. Esses pontos eram inúteis aos olhos dos almirantes e dos almirantes da frota, e embora Roja fosse apenas um vice-almirante, ele já era tão poderoso quanto um almirante. Muitas pessoas olhavam para ele da mesma forma que olhavam para os almirantes, sentiam que ele era apenas um almirante reserva. Após a queda da família Don Quixote, o governo mundial realizou uma reunião para decidir quem substituiria Doflamingo. Roja deu por certo e foi diretamente em direção a Boa Hancock para que ela pudesse participar da reunião. Estou ocupado no meu tempo livre e também estou ocupado com o meu tempo de trabalho. Parado no convés do navio de guerra, Roja estava indo para o Lírio Amazônico. Ele ficou pasmo, acabou de voltar para o quartel-general, mas foi enviado novamente. Mas como ia encontrar-se com Hancock, não recusou. Agora que Roja abriu cerca de 45% das algemas de seu corpo, ele já está se aproximando dos 50%. Se ele não conseguisse, seria difícil para ele entrar no estado Shinigami como deseja. Quando ele atingir 50%, ele terá uma mudança qualitativa, o poder da alma dominará e Roja irá ofegar os poderes do Shinigami. Estou cada vez mais perto dos pináculos deste mundo. Roja fechou o punho e um leve sorriso apareceu em seu rosto. Uma atmosfera estranha emergiu. Era como se ele pudesse agarrar o mundo na palma da mão. Alguns dias depois, o navio de guerra chegou à área marítima ao lado do Lírio Amazônico. Roja deixou o navio de guerra parar ali. Ele instruiu alguns reis do mar para proteger o navio de guerra enquanto ele ia sozinho. No palácio Doflamingo, um dos Shichibukai foi destruído? As duas irmãs de Hancock leram as notícias nos jornais em choque. O lírio amazônico estava localizado no cinturão calmo. O pássaro das notícias raramente vem aqui e sua comunicação com o mundo exterior é muito ruim. Então eles acabaram de receber a notícia da destruição de Doflamingo. Ambas as mulheres estavam nervosas. Hancock pensou que apenas se tornar um Shichibukai seria suficiente para abrigar este país. Não haveria mais crise. Não faz muito tempo que o sistema foi estabelecido e um já foi morto. Até a própria Hancock ficou chocada, mas ainda não disse nada. O sistema Shichibukai é apenas uma relação mutuamente benéfica entre nós e o governo mundial. Se alguém perder o seu valor, eles se livrarão dele. Niambea sempre apareceu de algum lugar que ninguém sabe como enquanto caminhava passo a passo com sua cobra e disse solenemente. Uma família enorme como a de Don Quixote foi destruída em tão pouco tempo. É realmente surpreendente. E o mais importante, olhe atentamente para o jornal. Niambea respirou fundo e com olhos assustados, ela disse que Doflamingo violou as regras e, portanto, foi removido de sua posição e então foi derrotado por Roja. Mas com base em algumas informações que recebi, esta ordem deveria ser claramente revertida. Justamente quando Niambea estava expondo seu ponto de vista, uma voz flutuou no céu. Bom palpite, a ordem está realmente invertida. O cara Doflamingo foi morto por mim antes de ser removido de sua posição. Roja entrou pelo lado de fora e ninguém se atreveu a se mover e impedi-lo. Quase todos eles tinham suor frio cobrindo a testa. Roja simplesmente entrou como se esta fosse a casa dele e pegou uma maçã da mesa e depois a mordeu. Você veio. Qual é o problema? Hancock franziu as sobrancelhas. Ela estava prestes a repreendê-lo como sempre, mas seu tom era um pouco mais baixo, não tão feroz como antes. Nada, não pode vir aqui sem motivo. Roja comeu algumas maçãs e sorriu diretamente para Hancock. Por causa da remoção de Doflamingo, o governo mundial realizou uma reunião para decidir qual novo se juntaria ao Shichibukai. Não interessado. Então não há problema, bom. Roja encolheu os ombros casualmente. Esse tipo de coisa não importa, não é? Quando o Crocodile foi removido, ela também não compareceu à reunião. Esse cara, Hancock não esperava que Roja dissesse tal coisa. Ela pensou que ele iria forçá-la como da última vez, seus olhos brilharam estranhamente. Com certeza. Do outro lado, Niambea ouviu Roja confirmando seu palpite sobre ele ter matado Doflamingo antes de sua remoção. Ela não pôde deixar de ponderar. Ela acenou com a mão gesticulando para a garçonete sair antes de dizer. Roja, Doflamingo embora não seja agora, ele é um membro da família Don Quixote que foi um dos dragões celestiais. Quando se trata de dragões celestiais, a atmosfera ficou deprimida e até a expressão de Hancock estava afundando. Se você está falando sobre ele já não é um, disse Roja. Como que você quer dizer sobre eles sem mencioná-los, mesmo que o conselho tenha dito algo sobre a morte de Doflamingo, e daí? Roja disse algumas palavras, mas o conteúdo era extremamente dominador. Em menos de meio mês ele poderia dominar os poderes do Shinigami e, uma vez que os dominasse, ele não teria medo neste mundo. Sem falar no governo mundial o que ele deveria fazer, mesmo que quisessem negociar com ele, o que podem fazer? Os Shichibukai podem mudar, assim como o governo mundial. Roja não disse isso com suas palavras, mas essas dicas causaram mais impacto. O silêncio de repente encheu o lugar. Capítulo 191. A estrada que leva ao topo. Em Marijóis foi realizada a reunião para o próximo Shichibukai. Muitos funcionários estavam sentados, mas nos assentos do Shichibukai havia 5 assentos vazios em 6. De 6, apenas um veio. Sengoku entrou na sala, olhou para as pessoas presentes e balançou a cabeça e disse, se ninguém quer esperar mais, vamos começar. Enquanto falava, Sengoku foi em direção ao seu lugar. Mas neste momento ouviu-se um som de passos vindo de fora. Então um homem com um chapéu e uma longa espada preta entrou na sala. O espadachim mais forte do mundo, Miel. Bem, eu não esperava que você viesse, isso é um pouco inesperado.
Sengoku se virou levemente e olhou. Dos 6 no Shichibuaki, o mais improvável de vir era Miel, pois ele não queria nem falar por videochamada. Ninguém poderia esperar que ele chegasse a vir aqui pessoalmente. Estou um pouco interessado em alguém. Miel disse calmamente e foi até seu assento, colocou a espada ao lado dele e sentou-se. Roja derrotou Doflamingo e recebeu o título de espada fantasma. Isso fez com que Miel se interessasse um pouco por Roja. Então este último matou Jack e matou o outro que o emboscou e destruiu a família Don Quixote. O título da espada fantasma já estava ficando cada vez mais famoso. Muitas pessoas estão até imaginando que Roja pode até superar Miel e se tornar o espadachim mais forte. Então Miel não era alguém que se sentaria depois de ouvir isso. Sengoku olhou para ele e não disse nada. Ele então se virou e disse: então a reunião para decidir o próximo Shichibukai vai começar. Com as palavras de Sengoku, a conferência começou. No andar mais alto do mesmo prédio, os 5 velhos estavam sentados lá. Moria não veio, Crocodile não veio, Genbei não veio e Hancock também não veio. Esses bastardos realmente ignoraram as regras estabelecidas pelo governo mundial. Um deles estava bebendo seu chá com uma expressão indiferente, como já esperava há muito tempo. Outro disse: desde que consigam manter o equilíbrio. Miel veio, isso foi realmente inesperado. Aparentemente ele veio atrás de Roja. É porque sua posição como o espadachim mais forte está ameaçada. Aqueles 5 começaram a conversar, estavam calmos e sem demonstrar emoções, como esperado do poder supremo do mundo. Doflamingo desafiou as regras e emboscou um fuzileiro naval, embora merecesse ser removido e morto. Sengoku iniciou esta operação sem receber minhas instruções que desrespeitam as regras. O homem com a espada falou friamente. Na verdade, todos sabiam que é quase impossível remover Doflamingo do Shichibukai, por causa de sua identidade e das informações que conhecia sobre o governo mundial. Era difícil lidar com ele, a menos que algo como Roja matando-o acontecesse. Embora Roja tenha ignorado as regras, seria de grande ajuda se livrar desse problema. Mas a identidade de Roja, embora nada tenha sido revelado ainda, não se sabe se ele se tornará uma figura como dragão ou não. De acordo com o período de observação é improvável, Roja é mais parecido com Garp. O único problema é que ele é um encrenqueiro. E sua força agora é uma grande ajuda para os fuzileiros navais. Os velhos altos e magros se levantaram e começaram a entrar na sala e a sala ficou em silêncio por um tempo. Depois de um tempo, um dos 5 disse: a força de Roja já pode ser considerada tão forte quanto a de um almirante. Então ele permanecer como vice-almirante é um pouco inapropriado. São 3 almirantes, mas poderíamos fazer uma pequena reforma. Garp recusou a promoção. Então os 5 ficaram indefesos e agora querem fazer de Roja um almirante, mas não havia espaço. Essa coisa é para Sengoku lidar. É verdade que Roja pode ser observado novamente. Alguém disse isso e todos assentiram. Este tópico vai parar temporariamente aqui. Depois de alguns dias no lírio amazônico, Roja foi embora. Desta vez, quando ele saiu, a atitude de Hancock em relação a ele mudou muito. Não era tão forte quanto a doença da história original, mas o tom dela tornou-se moderado. Ele ainda tinha um longo caminho para conquistá-la. Roja realmente gostou do temperamento de Hancock, ao contrário de Luffy, decidiu assumir a responsabilidade pelo acidente no banho. Hancock costumava ser escravo de um dragão celestial. Essa identidade era perigosa. Se ele quisesse protegê-la, ele deveria ter uma força acima de todos os outros. Este é o objetivo de Roja desde o início. De volta ao quartel-general da Marinha, Roja começou a praticar. Meio mês depois, Roja quebrou as algemas da carne e atingiu mais de 50%. Ele dominou com sucesso os poderes de seu Shinigami e estava pronto para entrar nesse estado quando quisesse. Roja nesse estado estará com as roupas do conhecido Shinigami. Sua aparência lembra um pouco a do capitão da 6ª divisão de Byakuya. Neste modo, seu consumo de energia espiritual aumentará e, em troca, suas habilidades ficarão cada vez mais fortes. Neste estado, o poder de Roja está ainda acima do dos almirantes. Ele é quase tão forte quanto um dos Yonkou. Depois de dominá-la, Roja não parou de praticar, ele queria quebrar as algemas completamente para libertar sua alma e liberar completamente sua habilidade. Então ele continuou a praticar e aprimorar sua espada da alma. Capítulo 192, 6 meses depois. Meio ano depois. Num determinado local da Grand Line, havia algumas nuvens brancas no céu, e o mar estava tranquilo, sem ondas. Acima do mar, havia um navio de guerra. No convés do navio de guerra, muitos fuzileiros navais reunidos olhavam surpresos para o mar abaixo deles. O que aconteceu? Uma figura saiu da cabana e bocejou levemente e perguntou quando os viu reunidos. Essa figura era de Roja. Depois de meio ano, Roja rompeu completamente as algemas de sua carne. Ele agora pode usar o poder de sua alma ao máximo e entrar no modo Shinigami sempre que quiser. Agora a espada da alma de Roja atingiu o 4º estágio mais 10, então só falta um pouquinho para abrir o Shikai de Yamamoto. O status dele exibido na barra de propriedades de hoje era completamente diferente de antes. A 4ª etapa, a alma da espada delicada mais 10. Atributos: ataque mais 960, poder mais 320, agilidade mais 320, físico mais 320. Atributo especial: todas as coisas no mundo se transformam em cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição da evolução não é atendida. Atributo especial: Senbon Sakura Kageyoshi. Atributos especiais: Jetsuga Tensho, pode liberar um ataque de energia branco-prata em forma de arco. Energia, 281-330. Nos últimos 6 meses, esta é a segunda vez que Roja foi enviado em missão. A primeira vez foi para ele escoltar alguns piratas com centenas de milhões de recompensas até as bases na primeira metade da Grand Line. Para o Roja de hoje, a recompensa dos piratas não importa mais.
comunicando. Agora mesmo, pedaços de destroços caíram do céu, já mandamos alguém para recuperá-los. Um fuzileiro naval relatou a Roja o que aconteceu com uma expressão suspeita no rosto. O céu estava claro, havia apenas algumas nuvens brancas, essa pilha de destroços caiu repentinamente do céu, o que deixou os fuzileiros navais no navio chocados e pensaram por um segundo que estavam sob ataque. Pedaços de detritos vindos do céu? Quando Roja ouviu o relato, ele revelou um rosto estranho, depois olhou para o céu e não conseguiu ver nada nem com sua visão. Poderia cair de uma ilha do céu? As ilhas Sky estão a cerca de 10 mil metros acima do mar, por isso é simplesmente impossível vê-las lá de baixo. Neste momento, os fuzileiros navais finalmente resgataram a pilha de destroços. Roja não se importou no início, embora estivesse um pouco interessado na ilha do céu. Mas quando ele olhou para a pilha de escombros, havia pequenos sinais. Depois de ver isso, os olhos de Roja brilharam. Roja caminhou em direção à pilha de escombros e pegou uma pequena placa que tinha um padrão estranho. Roja tocou e ficou vagamente impressionado. Este é o emblema do pirata voador? Quando se trata dos piratas voadores, muitas pessoas se esqueceram deles, mesmo que ele tire isso. A maioria dos fuzileiros navais no navio de guerra não serão capazes de realmente reconhecer isso. Porém, se tratasse do capitão dos piratas voadores, ninguém se enganaria sobre quem ele era. Kinjishino Shiki, o Leão Dourado. Naquele ano, Barba Branca e Roger ficaram famosos, o lendário pirata que foi o primeiro na história do Impel Down a sair e escapar. Agora neste mundo, apenas Shiki e Shiruiji, Barba Branca, ainda estão vivos da era anterior e apenas essas pessoas podem ser chamadas de lendas. Para Shiki, ele foi derrotado por Luffy antes mesmo de aprender aqui, o que deixou Roger extremamente confuso, ele só poderia atribuir isso ao dano cerebral de Shiki. Para tal personagem, mesmo que seus 2 pés estivessem perdidos quando ele estava escapando, sua força não deveria cair tanto. O motivo de ele ter sido pego foi porque soube que Roger foi pego e ficou furioso. Após perdê-lo, atacou a sede e lutou com Garp e Sengoku por 3 dias e noites. Sob a supressão desses dois, ele foi finalmente derrotado, mas ainda destruiu metade da sede antes de ser enviado para Impel Down. Depois que ele escapou de Impel Down, o governo mundial tentou prendê-lo novamente, pois isso os fez perder muita face. Mas Shiki tinha a habilidade de flutuar frutas, ele podia fazer a si mesmo e outros objetos voarem, ele poderia até fazer uma ilha voar. No solo seria muito difícil encontrar algo flutuando no céu ou escondido nas nuvens, então por cerca de uma década não houve nenhum confronto entre a marinha e Shiki. Roger olhou para o céu. Ele ainda não conseguia ver nada além daquelas nuvens pairando no céu. Shiki, o Leão Dourado? Ele ainda não conseguia ficar tranquilo sabendo que uma ilha poderia cair em sua cabeça a qualquer momento. Depois de olhar para o céu, Roger pegou o pequeno emblema na mão e virou-se para o ajudante e disse: "Estou indo para o céu, continue seu caminho e escolte esses prisioneiros." Depois disso, ele não esperou que ele respondesse e gentilmente empurrou sua perna e estrondos sonicos foram ouvidos quando ele se transformou em um pequeno ponto preto antes de desaparecer. O ajudante de Roger e um grupo de fuzileiros navais ouviram a palavra de Roger e depois o viram desaparecer. Não puderam deixar de olhar um para o outro. Indo para o céu. Para quê? No entanto, esta pilha de destroços caiu do céu e quase atingiu o navio de guerra. Roger foi ao céu para dar uma olhada, era normal, mas a questão do céu era um pouco estranha por si só. Uau, uau. Roger continuou subindo no ar. Nesses 6 meses sua força física aumentou muito, então manter esse ritmo não é difícil para ele. Quanto mais ele se levantava, mais o vento soprava, mas a figura de Roger continuava em linha reta. Neste semestre, além de sua prática, Roger apenas escoltou prisioneiros e não houve oportunidade de lutar contra piratas. Além disso, a invasão de Dressrosa não aconteceu. Não sei até que ponto minha força seria quando eu entrasse no estado de Shinigami. Shiki e Barba Branca, pessoas tão famosas como Roger seriam um bom teste para minha força. Roger continuou subindo, depois de um tempo, uma sombra apareceu, depois uma segunda, uma terceira. Eventualmente ele ficou surpreso com a visão que estava vendo. Inúmeras ilhas estavam suspensas acima das quais pareciam pequenos mundos. Capítulo 193. O paradeiro de Shiki. Numerosas ilhas com tamanhos diferentes estavam dispostas no céu. Depois de alguns flashes, Roger moveu-se em direção a uma das ilhas e quando viu o que havia dentro usando aqui, balançou a cabeça e passou para a próxima. Depois de passar por algumas ilhas, Roger alcançou a maior delas no centro e finalmente parou e caminhou lentamente em direção a ela. Havia um enorme palácio no meio da ilha. Um grande número de piratas guardava o exterior e a atmosfera era solene. Parecia que uma reunião estava acontecendo lá dentro. No entanto, a maioria dos piratas lá fora estava bocejando. Ninguém tinha vindo aqui antes. Mas quando um deles bocejou e de repente seus olhos viram uma figura caminhando ao longe e imediatamente acordou. Olhando para a figura vindo em direção a eles e qual era o seu vestido, ele ficou surpreso e não pôde deixar de esfregar os olhos. Não só ele, outros guardas também revelaram o mesmo rosto surpreso. Estou sonhando. Aquele cara, ele é um fuzileiro naval? Como um fuzileiro naval poderia vir aqui? Todos os guardas ficaram maravilhados. Todos olharam para a figura com surpresa. Desde o momento em que Shiki os levou para a ilha flutuante, eles não viam nenhum fuzileiro naval há anos. Mesmo vendo Roger vestindo o uniforme da marinha, a primeira reação deles foi verificar se eles estavam sonhando. Apenas um cara veio. Ei, mate aquele cara. Eles eram os caras que protegiam o palácio de Shiki. Além de ficarem chocados, ficaram com raiva porque cada um deles pegou sua arma. Passo a passo, Roger parecia lento, mas ele foi extremamente rápido quando chegou na frente deles num piscar de olhos. Este deveria ser o lugar onde Shiki está, mas não sei se ele está aqui ou não. Roger olhou indiferentemente para o palácio, como se não olhasse para os piratas que já o cercavam.
Com o pensamento, uma enorme pressão caiu sobre eles de todas as direções. Enquanto isso, dentro do palácio, o salão estava solene, um cara com um volante preso na cabeça estava sentado no topo com uma tigela de vinho na mão, esse era Shiki. Abaixo de Shiki, alguns piratas estavam reunidos. Em alguns anos, a pesquisa estará concluída e o mundo conhecerá o horror dos verdadeiros piratas. O tom de Shiki era alegre. Ele sorriu, o que fez todos os piratas sorrirem, então largou a taça de vinho. Por isso, campai, campai. A multidão de piratas abaixo tinha sorrisos rudes. Mas, assim que colocaram o copo na boca prontos para beber, um rugido soou do lado de fora. Estrondo. A terra inteira parecia tremer. O vinho foi derramado em suas mãos, mas ninguém se preocupou com o vinho. Eles se levantaram diretamente e Shiki gritou. O que aconteceu? Isso é uma tempestade? Shiki tinha medo principalmente de tempestades, pois ele pode fazer as coisas flutuarem, mas não pode fazer nada se forem movidas pela tempestade. Após seu grito, ninguém respondeu. Seu povo parecia desconfiado porque não havia mudança no tempo e o céu estava claro. E no momento seguinte, estrondo. A entrada principal do salão explodiu de repente, o sol refletido no chão cegava os olhos, então eles não puderam deixar de fechar os olhos. Uma sombra caminhou pelo salão principal depois de arrombar a porta. Ao ver a figura, a maioria deles não conseguia acreditar no que viam, embora estivessem sonhando. Este não é um fuzileiro naval? Como pode um fuzileiro naval estar aqui? Kinjichi no Shiki, depois de escapar de Impel Down, você se escondeu aqui em um lugar tão alto que fez com que os fuzileiros navais não conseguissem encontrá-lo por mais de uma década. Tal cenário nunca aconteceu nos últimos anos. Marinho. Observando Roja e em suas costas, tudo estava desmoronando, a expressão de Shiki de repente ficou sombria e seus olhos estavam cheios de intenção assassina. Seu bastardo, você ainda se atreve a dizer isso na minha cara. O quê? Você está aqui para me pegar? Você pode dizer isso. Roja ficou lá segurando Iru na mão. Os piratas que assistiam a essa cena não puderam deixar de se entreolhar. Nesse momento, eles viram que o fuzileiro naval veio aqui sozinho, e ele quer pegar o lendário pirata Kinjichi no Shiki sozinho? Seu chefe lutou contra Garp Sengoku por 3 dias e 3 noites juntos e destruiu metade do quartel-general. Eles viram que Roja era apenas um vice-almirante. Para Shiki, mesmo que houvesse um almirante aqui, ele não poderia fazer nada, muito menos um vice-almirante. Alguém como você se atreve a ser tão arrogante aqui. Mesmo que seu almirante estivesse aqui, ele não se atreveria a falar assim. O rosto de Shiki estava cheio de intenção de matar, ele saltou depois de perder as 2 pernas enquanto escapava de Impel Down. Agora ele colocou 2 espadas em seu lugar. Depois de saltar ele moveu suas espadas e atacou. 2 grandes ataques de energia formaram uma cruz e seguiram em direção a Roja. Tudo em seu caminho foi destruído. Vendo isso, os piratas revelaram seu espanto, alguns entraram em pânico e obviamente não queriam se envolver, então recuaram. Retiro. Aquele fuzileiro naval irritou o chefe. Capítulo 194. Roja vs Shiki. Sede da Marinha. No escritório de Sengoku, Kizaru estava ao lado e Sengoku segurava a cabeça devido a uma dor de cabeça. Há vestígios de Silvers Hyleg no Shabon de Shot. Ficando naquele lugar, o que ele quer fazer no final? Silvers Hyleg. Este é um personagem lendário. Se você quiser pegá-lo, precisamos nos preparar totalmente. Kizaru disse em seu tom habitual. Silvers Hyleg era o vice-capitão de Roger. Se a marinha colocasse as mãos nele, então a tripulação anterior de Roger não ficaria parada, e Venshanks era um dos tripulantes. Em outras palavras, assim que Silvers Hyleg for capturado, a marinha terá que enfrentar uma força equivalente a 2 Yonkou. Caramba! Sengoku parecia estar com dor de cabeça, balançou a cabeça e exclamou, Roger, Barba Branca. E também Shiki, essas chamadas lendas são realmente difíceis de lidar. Kizaru ouviu Sengoku, quando este mencionou Shiki, ele não pôde deixar de dizer pensativamente, Shiki não apareceu por mais de uma década. Um cara tão assustador não morrerá em um canto do mundo. Embora ele não apareça há muito tempo, ele não é apenas um ninguém. Já que ele escolheu escapar da prisão, ele deve ter seu plano. Sengoku conhece muito bem a força de Shiki, ele estava no auge como Barba Branca, e sua fruta flutuante é realmente irritante. Se ele quiser escapar, ninguém poderá impedi-lo. Mesmo que haja vestígios de Shiki, é extremamente difícil pegá-lo. Mesmo que ele perca os 2 pés, com sua fruta isso não afetará muito sua força. Pensando nisso, Sengoku não pôde deixar de suspirar. Atualmente existem os Yonkou, Silvers Hyleg que apareceram em Shabon de Shot, a Shiki e outros. Ele não sabia quando o mar realmente se acalmaria. Ilhas flutuando no céu, o centro da maior ilha, metade do palácio foi destruído e uma atmosfera terrível podia ser sentida no ar. Estrondo. De repente 2 energias de espada que formaram uma cruz cortaram tudo em sua direção. Numerosos piratas saíram de seu caminho desesperadamente. Aquele fuzileiro naval negou o ataque de Shiki-sama diretamente. Eu não esperava que ele fosse tão forte, mas ele provocou Shiki-sama completamente. Aqueles piratas olhavam para as ruínas com admiração. Este era o lendário Shiki. Eles não viram Shiki lutar por muitos anos. Apenas com esse ataque, suas memórias foram renovadas. Este é o Shiki que lutou contra Roger e Barba Branca. Neste momento, Shiki estava voando, olhando para Roja, que facilmente bloqueou seu ataque. Você bloqueou? Você tem um pouco de força, mas isso não é suficiente para se orgulhar de si mesmo. Deixe-me ajudá-lo a morrer. No momento em que a voz caiu, Shiki ergueu as pernas uma após a outra e desferiu mais de 10 ataques de energia de espada dourada. Xixi, Senjindani. Lindo truque. Isso é tudo que você tem? Roja estava nas ruínas, ele zombou e de repente acenou com sua espada. Uma energia de espada branca e brilhante disparou de frente para os 10 ou mais à sua frente.
Jetsuga Tenshou. Os dois ataques colidiram no ar e as 10 ou mais energias da espada foram consecutivamente cortadas. O ataque de Roja continuou em direção a Shiki, o que deixou muitas pessoas consternadas. Droga! Shiki nem sequer pensou que Roja poderia cortar seus ataques. Ele não pensou que poderia ser tão poderoso. Sua pupila encolheu e finalmente, ele não menosprezou Roja. Seu rosto ficou sério quando de repente ele chutou com sua perna. Estrondo. Uma energia de espada igualmente enorme voou em direção a Jetsuga Tensho e colidiu com ele. Jetsuga Tensho se dissipou, mas o ataque de Shiki ainda se moveu em direção a Roja. Jin. O ataque de Roja foi derrotado, mas ele não revelou nenhum choque, mas em vez disso um toque de excitação apareceu em seus olhos. Com certeza, um grande mestre da espada? Apenas esse ataque deu a ele uma sensação completamente diferente. Aquela sensação estranha e imprevisível, mesmo Shilion não a tinha. Sendo um pirata lendário atrás apenas do Barba Branca, como ele poderia não ser forte? Miel foi reconhecido como o grande mestre da espada mais forte, mas isso não significava que não houvesse outros espadachins fortes. Esta é a primeira vez que Roja luta contra um grão-mestre de espadas. Mesmo Shilion estava a apenas meio passo daquele reino e ainda não entrou nele. Aos seus olhos, havia apenas essa palavra. Lutar, 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 não importa o quão forte ele quisesse lutar. De novo, Roja segurou sua espada e gritou baixinho. De repente uma energia de espada feroz disparou para o céu. Hoje Roja poderia comprimir o ar até 14 vezes. Se ele der tudo de si e usar Jetsuga Tensho, isso pode ser comparado aos ataques de um grande mestre de espada. A diferença não é tão grande. Sem falar que Shiki perdeu 2 pés e o substituiu por suas espadas. Talvez este ainda seja um grande mestre de espadas, mas a intensidade não era como costumava ser. Roja usou seu Jetsuga Tensho ao máximo de sua habilidade e quando foi lançado parecia que iria dividir o céu. Esse cara... Shiki inicialmente olhou para Roja com algum desdém, mas esse olhar já desapareceu quando ele olhou para ele como um verdadeiro oponente agora. Ele levantou os pés e depois disso, moveu-os para baixo. Roja e Shiki, uma pessoa atacou por baixo e a outra por cima, os dois ataques colidiram no céu. Se o grande mestre da espada tivesse um reino superior, então o Jetsuga Tensho de Roja aumentaria a força em direção ao limite desse reino. Este poder pode até abalar um grande mestre. Neste momento, como se milhares de luzes se reunissem, o mundo eclipsou. Como se o céu fosse se dividir em 2 e o solo fosse cortado, a colisão produziu um poder devastador. Estrondo. Os atacados colidiram no centro do palácio. Uma enorme onda foi criada e as nuvens se rasgaram. Atrás de Roja, uma fenda lateral apareceu e Shiki foi arrastado pela força e jogado para trás. Esses dois ataques tinham a mesma quantidade de poder. Capítulo 195. Poderes de Fuva no Mi. Depois de se estabilizar, Shiki sentiu que suas pernas estavam dormentes. Seu rosto revelou seu choque. Ele não sentiu o poder do golpe da espada, mas Roja poderia usar força bruta para trazer esse tipo de força. Esse tipo de ataque, mesmo quando ele estava no auge, usando as mãos para empunhar as espadas, seria muito difícil de suprimir. Do outro lado, Roja olhou diagonalmente para suas costas. Havia um corte em sua capa. Este é o poder de um grande mestre? Mesmo bloquear a frente não é suficiente, ainda existe um grande poder de penetração. Roja se lembra da luta de Hyleg e Kizaru. Embora ele não tenha visto Hyleg, ele tem certeza de que ele era um grão-mestre da espada ou mais. Um grande mestre espadachim. Ele também é um dos poucos neste mundo. Após os poucos golpes contra Shiki, o chão ficou cheio de rachaduras devido à colisão. Todos os piratas, incluindo aqueles que seguiam Shiki, ficaram atordoados. O ataque de Shiki-sama foi bloqueado novamente. Quem é aquele fuzileiro naval exatamente? Como ele pode ser tão poderoso? Inúmeros piratas olharam para o céu horrorizados. Eles pensaram que Shiki poderia facilmente matar Roja, mas agora Shiki usou todo o seu poder, mas ainda assim não obteve nenhuma vantagem. Agora que penso nisso, esse cara parece ser Espada Fantasma Roja. Foi nesse momento que alguém reconheceu Roja e embora estivessem no céu, ocasionalmente recebiam notícias sobre o que acontecia abaixo. Muitos deles já ouviram esse nome antes. Espada Fantasma Roja. Este nome há 6 meses ressoou por todo o mar, mesmo que eles estivessem no céu e recebessem um novo ocasionalmente, o impacto de Roja ficou em muitas de suas mentes. Matar Jack a Seca, matar Doflamingo e também muitos piratas poderosos da geração anterior. O título da Espada Fantasma foi construído sob inúmeras mortes e ressoou por todo o mar. Shiki no céu ouviu as vozes abaixo e escondeu o olhar em direção a Roja, mudando para um sorriso de escárnio. Hahaha, você era sobrinho daquele bastardo Garp. Em um piscar de olhos, você fez um nome para si mesmo e veio até mim. Garp era conhecido como o herói da marinha. No mar, vários piratas foram espancados com seu punho do amor. Por outro lado, a captura de Roger foi contada como crédito de Garp. E essa foi a causa de sua execução. Justamente por isso ele atacou Marineford sozinho e lutou contra Garp Sengoku por 3 dias e 3 noites. Parece que Garp deixou muitos traumas para você. Roja ficou na frente de Shiki depois que a voz desapareceu e eles correram um para o outro novamente. A intenção de matar de Shiki surgiu e disse, ainda tenho algumas coisas que devo a Garp. Você se atreve a vir aqui, então cobrarei as dívidas com juros. Estrondo. Roja e Shiki entraram em confronto novamente, os ataques de energia colidiram constantemente e os piratas tiveram medo de recuar. Você acha que só posso usar espadas? O ataque de Shiki voou em direção a Roja. Roja rugiu e enfrentou o ataque e o parou. Então, de repente, Shiki usou sua habilidade de fruta e uma força estranha foi sentida. A terra começou a subir no ar, depois formou inúmeras cabeças de leão e cercou Roja. Shishiodoshi, Shimaki.
Essa é a habilidade de sua fruta. Esse ataque é mais poderoso que as provocações feitas a Luffy e aos outros. As enormes cabeças de leão se reuniram em torno de Roja de todas as direções, então queriam derrubar Roja. No entanto, assim que atacaram, a voz de Roja soou indiferente como ele disse: Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Estrondo, estrondo, estrondo. Centenas de milhões de pétalas rugiram em todas as direções. De repente, as cabeças dos leões se estilhaçaram no céu. A cena chocante deixou todos os piratas horrorizados. Centenas de pétalas se juntaram para formar uma espada na mão de Roja enquanto ele se movia em direção a Shiki e acenava. O corpo da lâmina estava vermelho e parecia que poderia destruir tudo. Bakuretsu Tenshou. A espada de Roja acenou e a energia da espada carmesim emergiu. Não é bom. Shiki sentiu o poder desse movimento e seu coração afundou de repente. Essa habilidade era poderosa, mas felizmente fácil de evitar, então toda a sua pessoa se moveu para o lado tentando evitá-la. Shiki foi muito rápido, num piscar de olhos ele estava longe do ataque, mas Roja parecia ter esperado por isso e seus olhos brilharam. Explodido. Este movimento não foi simples. Bang! Uma explosão violenta e devastadora soou e um cogumelo como uma nuvem subitamente subiu no céu. Shiki não reagiu a tempo e foi envolvido pela explosão. Shiki não hesitou em usar seu Buzushoku enquanto agitava sua espada tentando separar as ondas. Mas as ondas eram muito rápidas. Estrondo. Ele dividiu a nuvem ascendente em duas metades, mas ainda assim saiu preto e com alguns sinais de queimadura por todo o corpo. Capítulo 196. A queda de Shiki. Minha cabeça. Vendo sua cabeça cheia de marcas de queimadura e todo o seu corpo preto, Shiki ficou furioso. Seu maldito pirralho. Shiki usou sua habilidade loucamente. Algumas ilhas que estavam flutuando estavam se movendo. Vendo esta cena, os piratas ficaram horrorizados. Isto é mal. É muito ruim, Shiki-sama usar essa habilidade. Os piratas olhavam para a ilha vindos de todas as direções com uma expressão de pânico e desamparo. Algumas pessoas tentaram acalmá-lo, mas Shiki não conseguia mais ouvi-los devido à sua raiva. Neste momento ele só queria matar Roja. Esta mudança é uma má notícia. Roja olhou para as ilhas reunidas de todas as direções, então correu em direção a Shiki novamente. Uau, uau! Duas pessoas colidiam constantemente no ar. Shiki usou Nitoryu, e cada golpe de espada teria a força do Jetsuga Tensho de Roja. Se não fosse por suas pernas terem sido atingidas, ele teria facilmente ultrapassado Roja usando a mão para empunhar as espadas. No ar havia centenas de milhões de pétalas sob o controle de Roja. Shiki quase não conseguiu acompanhá-lo. Uau! Após outra colisão, Shiki recuou repentinamente quando uma das ilhas chegou. Ele era um grande mestre da espada de duelo. Juntamente com a habilidade de controlar as ilhas, ele estava em um nível acima dos almirantes, embora estivesse enfraquecido devido às pernas. 3 ilhas se moviam em direção a Roja enquanto emitiam sons de assobios. Embora Shiki também estivesse cercado pelas ilhas, ele não tinha medo delas, pois dominou sua habilidade há muito tempo. Experimente o desespero. Shiki, se este é o seu poder total, então você não vale muito. Roja olhou para Shiki, sua sede de batalha diminuiu. Seus olhos ficaram opacos quando ele disse arrogantemente: dentro de 10 respirações, você morrerá aqui. Você só consegue dizer isso e não fazer isso. Mesmo ousando falar algo tão arrogante, parece que você se considera muito bem. Você simplesmente não pode se comparar com aquele bastardo do Garp. Shiki pareceu interpretar as palavras de Roja como uma piada enquanto ria. É assim mesmo? O olhar de Roja se acalmou como se ele não tivesse mais emoções. Em um segundo, uma força estranha surgiu dele. Depois de um momento, essa força estranha jorrou de seu corpo e de seu uniforme e a capa atrás dele foi coberta por ela e se transformou em um manto preto e branco. Modo Shinigami, aberto. Neste momento, o corpo de Roja deu uma sensação estranha. Todos que olhassem para isso sentiriam terror. Até mesmo Shiki sentiu um desconforto em seu coração quando olhou para isso. Essa é a força. No fundo, Shiki estava atento ao movimento de Roja. Na primeira respiração, a espada de Roja se moveu, ele derrotou o ataque de energia da espada de Shiki e se moveu em direção a ele. Segunda respiração, terceira respiração, Roja acenou com a espada e atingiu a ilha em sua retaguarda, dividindo-a diretamente ao meio. Quarta respiração, quinta respiração, Roja continuou a perseguir Shiki e brandindo sua espada. Shiki entrou em pânico e tentou evitar e outra ilha foi dividida em duas. Sexta e sétima respiração, Shiki foi ultrapassado por Roja no ar e acenou com sua espada do céu e Shiki foi esmagado nas ruínas de cima. Na oitava respiração, Roja desceu do céu e brandiu sua espada. Bang! Logo um rugido destruidor de terra foi ouvido. Shiki se cansou de se levantar dos escombros, mas já é tarde demais para se esquivar. Então ele só poderia usar a cabeça do leão para tentar parar o ataque. Mas aquele ataque não foi um Jetsuga Tensho normal, foi Bakuretsu Tensho. Então, numerosos piratas em retirada ficaram chocados ao assistir a este espetáculo. Acima da ilha, uma enorme nuvem em forma de cogumelo acima do palácio foi vista, e o palácio foi feito em pedaços. Ainda não foram 10 respirações, não esperava que ele durasse apenas 8 respirações. Roja ficou no céu e olhou para a ilha com indiferença. O corpo de Shiki estava na ilha, apesar de Shiki usar seu Haki no último momento para se defender daquele ataque. Ele ainda não conseguiu se defender do Bakuretsu Tensho de Roja. No momento em que a voz de Roja caiu, todas as ilhas pararam e começaram a deslizar silenciosamente para o mar abaixo. Os piratas que ainda estavam vivos caíram junto com as ilhas. Eles olharam para Roja, que ainda flutuava no céu e seus olhos estavam cheios de descrença. Isso não é possível, Shiki-sama estava na verdade. As ilhas estão caindo. Algumas pessoas falaram secamente, seus olhos mostrando o choque.
As ilhas caíam em direção ao mar, isso deixaria claro para qualquer um. As ilhas flutuando no céu dependiam da habilidade da fruta do diabo de voar quando começaram a cair, isso significa. Shiji perdeu. Aquele que era uma lenda ao lado de Barba Branca e Roja, o primeiro a escapar de Impel Down na história, esse era quem era Shiki. O mar testemunhou novamente a morte de uma lenda, restando agora apenas Barba Branca. A ilha caiu do céu e formou ondas terríveis como um tsunami que se moveu em todas as direções. Roja, enquanto descia, pegou um Dendemushi nas mãos. Ei, este é o Sengoku. Roja está falando. Oh Roja, o que houve? Shiki foi morto por mim agora há pouco. Na sede, Sengoku segurava o Dendemushi com uma mão e uma xícara de chá com a outra. De repente a xícara de chá escorregou silenciosamente. Com um clique bateu no chão. Capítulo 197. Azul Leste. Shiki. Qual Shiki? Shiki Leão Dourado? Os papéis na frente de Sengoku estavam molhados, mas ele não teve tempo de pensar neles enquanto perguntava. Embora parecesse não haver um segundo Shiki, Sengoku ainda era inacreditável. Ele estava apenas falando sobre ele. E não só eles não conseguiriam encontrá-lo. Mesmo que o encontrassem, eles teriam que enviar um almirante para matá-lo. Mas agora Roja realmente disse que ele o matou sozinho? Não deveria haver nenhum outro Shiki por aí. Roja caiu na ilha quebrada que caiu do céu. Sengoku ficou em silêncio. Ele sabia que Roja não iria mentir ou brincar sobre algo assim. Roja não lutava há 6 meses, embora Sengoku soubesse que ele era muito forte e sua velocidade de melhoria era muito rápida. Há 6 meses ele estava perto do nível de um almirante. E em apenas meio ano ele já alcançou a força de um almirante? Você sabe, a força dos 3 desastres e do Flamingo também está próxima do nível do almirante. E ir ainda mais longe é extremamente difícil. Caso contrário, não haveria tantos caras com a força de do Flamingo e tão poucos com a força de um almirante. Em apenas 6 meses, a força de Roja atingiu o nível de almirante? Ou será que Shiki perdeu as pernas e seu poder enfraqueceu abaixo do nível do almirante? Depois de um longo silêncio, Sengoku disse, Roja, onde você está agora? Roja pegou o Dendemushi e olhou ao redor do mar. Suas sobrancelhas levantaram um pouco. Não havia nada ao seu redor, e ele tinha certeza de que este não era o lugar onde ele estava antes. Parece que a ilha de Shiki está em constante movimento no céu, e a velocidade também não é lenta. Roja expôs um toque de desamparo. Não sei onde estou. Ele também não é muito bom em julgar a posição geográfica, então ele só tem um ponteiro permanente apontando para a sede. Não importa onde ele esteja, sempre apontaria para o Marineford. Ele caminha na direção desse ponteiro para chegar lá. Ao ouvir as palavras de Roja, a boca de Sengoku se contraiu. Se ele não tivesse certeza de que era improvável que Roja mentisse, ele pensaria que Roja estava apenas dizendo o que queria. Sengoku ficou frustrado ao balançar a cabeça, então tente saber onde você está. Depois que Sengoku desligou, Roja colocou de volta o Dendemushi no bolso e ficou sem palavras olhando para o mar sem limites. Isso é realmente um problema. Confiando no ponteiro, Roja obviamente não conseguiu determinar sua localização, sem mencionar que o ponteiro de Roja apontava apenas para a sede. Roja balançou a cabeça e olhou para o bar da propriedade. Após a luta, a energia deveria ter aumentado muito. Faltava um pouco para o 5º estágio agora. Parecia que em alguns dias ele chegaria ao 5º estágio. Depois disso, Roja balançou a cabeça novamente, escolheu uma direção e seguiu em frente. Embora não fosse capaz de avaliar a posição geográfica, ele não era idiota. Com base no ponteiro permanente que não muda, ele pode seguir em linha reta. Contanto que ele consiga encontrar uma ilha, ele poderá dizer onde está. Uau! O pé de Roja moveu-se sobre a água que espirrava constantemente enquanto avançava. Ele usou água em vez de ir diretamente para o ar para economizar algum esforço. Roja não achava que encontraria ilhas vazias, 2 ou 3 delas. Ele ainda não conseguia determinar sua localização, mas poderia fazer uma pequena pausa. Um dia depois, finalmente uma ilha aparentemente maior apareceu e estava cada vez mais perto enquanto ele se movia. Ele também percebeu que esta ilha não estava vazia porque havia alguns navios estacionados do lado de fora. Uau! Uau! Vendo que a ilha estava próxima, Roja acelerou. Sua figura deixou uma sombra para trás enquanto ele piscava por um tempo e alcançava a ilha. Esta era uma ilha de tamanho médio e parece haver muitas aldeias localizadas aqui. Roja não parou no porto, mas foi em direção ao outro lado onde não havia muitos barcos. Depois disso ele usou aqui para encontrar a pessoa mais próxima e então foi diretamente em direção a ele. Embora fosse um pouco estranho perguntar a alguém onde era isso, o homem pareceu ver o uniforme de Roja e respondeu seriamente. Ishi Blue, Reino de Goa, Vila Shimotsuki. Depois de receber essa resposta, o rosto de Roja não pôde deixar de revelar uma pitada de espanto. Se ele se lembra bem, esta deveria ser a cidade natal de Luffy, onde ficava a vila de Foosha, assim como a cidade natal de Zoro e dos outros e também a dele. Já faz muito tempo que não conheci Garp, não é ruim ir agora. Roja tocou seu queixo e exibiu um sorriso gentil. Agora ele simplesmente deveria contar a Sengoku. Quando ele estava prestes a ligar, lembrou-se de que não sabia a localização da vila de Foosha, então balançou a cabeça, impotente, pronto para encontrar alguém para perguntar. Mas neste momento, quando Roja usou seu aqui, ele encontrou alguém inesperado na montanha. Os olhos de Roja brilharam de surpresa. Sua figura brilhou como um fantasma e foi diretamente em direção à montanha. Quando ele viu a figura, Roja finalmente disse, Aldeia Shimotsuki, não é de admirar que eu tenha tido esse sentimento familiar. Na frente de Roja, no meio de um bosque, vários alvos de treino foram colocados formando um triângulo. Um adolescente de cabelos verdes com uma espada de madeira na boca, cada mão tinha uma espada de madeira. Ele estava cheio de suor, mas ainda continuava a balançar. Estrondo, estrondo, estrondo. Uma explosão de estalos após a explosão, o rosto do adolescente ficou com um traço vermelho. Suas mãos lutaram para segurar a espada e a espada de madeira finalmente saiu de suas mãos.
Capítulo 198. Desafio de Zoro. Esse garoto de cabelo curto, Roja, estava muito familiarizado com ele. Era o futuro tripulante de Luffy. Ele é o espadachim que usa 3 espadas Roronoa Zoro. Zoro lutou para derrubar todos os 3 alvos e pegou sua espada novamente. Sua firmeza ficará aparente em seus olhos. A espada em sua boca era Vado Ichimonji, uma das 21 espadas. Em sua forma parecia muito simples, sem nenhum nome. Embora já tenha passado muito tempo desde a morte de Kuina, Zoro não conseguia deixar de se lembrar da promessa deles cada vez que pegava a espada e dizia: um de nós se tornará o espadachim mais forte do mundo. Vou realizar o nosso sonho. Zoro apertou sua espada com força. Sua respiração se firmou como se tivesse descansado e continuado. Mas quando Zoro se levantou novamente, ele de repente olhou para uma direção em estado de alerta. Quem? Uma pessoa que passa. Roja não achava que Zoro pudesse encontrá-lo. Embora ele não tenha se escondido, ele foi encontrado de qualquer maneira, então saiu diretamente. Zoro mora na vila próxima à vila de Shimotsuki. Mais tarde ele entrou no dojo na vila de Shimotsuki e nunca mais viu um fuzileiro naval desde então. Além disso, mesmo que ele os tenha visto, ele não se importou. Roja disse que estava apenas passando, então Zoro estava preparado para ignorá-lo. Mas no momento seguinte, de repente ele viu a espada na cintura de Roja. Embora Zoro não conhecesse todas as espadas famosas, ele tinha um instinto natural, sentia que a espada de Roja era absolutamente forte. Você é um espadachim? Zoro mais uma vez retornou ao corpo de Roja. Seus olhos revelaram sua sede de batalha, como ele disse a Roja. Roja percebeu a sede de Zoro e sorriu. Isso mesmo. Então que tal uma batalha? Ele estava ainda mais animado para lutar agora quando pegou as 2 espadas comuns e sorriu. Seus olhos eram afiados. Ele era apenas um adolescente, mas tem um impulso muito forte. O único adversário que ele realmente teve foi Kuina, exceto por ela o outro não era seu oponente. Pode-se dizer que ele já era invencível no dojo. Agora que ele encontrou um cara tão forte, ele não pode deixar passar. Uma luta. Roja não pôde deixar de rir. Ele queria recusar, mas assentiu no final, estendendo a mão para a árvore ao lado dele e puxando um galho. Vendo isso, a expressão de Zoro afundou de repente. Ei, qual é o significado disso? Nada, eu sou seu oponente agora. Por que você se importa com o que seu oponente está fazendo? Roja olhou para Zoro com o galho na mão e riu. Desgraçado. Zoro sabia que Roja o estava subestimando. De repente sua raiva aumentou quando ele disse: você ousa me subestimar, não se arrependa depois. Uau! No momento seguinte, Zoro estava mordendo o Vado Ichimonji na boca e outras 2 espadas em cada mão e atacou ferozmente. E Roja não segurava nenhuma espada em sua mão, um simples galho de árvore encarava as espadas enquanto ele o agitava. Jin. O choque foi entre um galho e uma espada, mas o som era como se 2 espadas colidissem. Roja estava imóvel enquanto parava Zoro com o galho. Como isso pode ser? A pupila de Zoro encolheu e seus olhos revelaram seu choque. Ele claramente viu Roja puxar o galho da árvore, parecia tão delicado e frágil, mas bloqueou seu ataque total com as espadas. Isso é uma piada. De repente, Zoro cerrou os dentes novamente e atacou Roja, suas mãos balançavam loucamente. Nessa idade, ele era capaz de empunhar a espada tão rápido que era incrível. Dificilmente existe um adulto comum que possa se igualar a ele. Mas Roja segurando aquele galho fino bloqueou o ataque de Zoro como se nada fosse. Ainda assim, o galho tremeu ligeiramente. Impossível como a diferença pode ser tão grande. Como posso nem conseguir cortar um galho de árvore? Zoro ficou chocado em seu coração. Com aquele tipo de ataque maluco e esgrima ele poderia cortar uma árvore pelo meio e muito menos um galho de árvore. Uau! Zoro cerrou a boca e avançou usando a espada em sua boca. Roja ainda acenou gentilmente para o ataque. Jin. A colisão entre a espada e o galho fez o mesmo som metálico. Uma onda se formou entre os dois enquanto a poeira soprava ao redor deles. Mesmo que o ataque de Zoro fosse feroz, ele não conseguiria se livrar de Roja e mesmo que o galho fosse mais fino, a mesma coisa aconteceria. Há pessoas lá fora, muito mais fortes do que sou agora. Onde você está neste mundo como você está agora? Roja sorriu e olhou para Zoro enquanto bloqueava sua espada com o galho que atacou. Este foi o primeiro ataque de Roja. Olhando para o galho fino caindo no topo de sua cabeça, o coração de Zoro teve uma sensação de crise, como se ele fosse morrer e seu coração parasse de bater. Ah! Finalmente, o galho não tocou sua cabeça, mas passou ligeiramente para o lado. Silêncio. Roja lançou um leve olhar para Zoro e jogou o galho fora, depois caminhou em direção à selva. Zoro ficou lá com um olhar vazio, os olhos horrorizados. Ao lado dele, no local onde o Roja brandia a espada em seu ataque, apareceu uma longa ravina com pelo menos 100 metros, quase dividindo o bosque em 2. Capítulo 199. Exército Revolucionário. Roja saiu do bosque e saiu da vila. Relembrando o que aconteceu, ele não pôde deixar de rir. Ele não sabia se o que ele fez foi o mesmo que Miel fez na história original. Esta ilha era grande. Ao lado da vila de Shimotsuki havia a vila de Seodome. Continuando, havia mais aldeias depois disso deveria ser o reino de Goa. A aldeia de Foosha deveria estar localizada na ilha onde estava localizado o reino de Goa. Era em algum lugar remoto. Então se você não sabia onde fica a aldeia de Foosha, pergunte sobre o reino de Goa. Quando Roja chegou ao porto e estava prestes a sair, ele encontrou um navio na costa. Um cara que estava lá ficou sorrateiro depois de vê-lo. Como os fuzileiros navais apareceram aqui? E aquele cara parece ser um vice-almirante. Um homem barbudo escondido atrás do convés do grande navio de guerra, com apenas metade da cabeça para fora, olhou cuidadosamente para Roja, que estava descendo o cais. Ele não deveria vir aqui. Roja parecia estar sozinho e não estava indo em direção ao navio de guerra, então o homem barbudo ficou aliviado, mas ainda olhava para Roja. Mas no momento seguinte, uau! Roja, para quem ele estava olhando, desapareceu.
Posso te perguntar o caminho? Roja apareceu ao lado do homem barbudo, sentado na amurada do navio enquanto tocava o queixo, olhou para ele como um homem inofensivo e pacífico. A testa do homem barbudo estava cheia de suor frio enquanto ele estava congelado em seu lugar. Pergunte. Pergunte o quê? O homem barbudo manteve-se calmo à força, mas seu tom trêmulo simplesmente não estava calmo. Roja estreitou os olhos e olhou para ele, depois disse com um tom calmo: Você sabe, o caminho para o inferno? Depois de fazer aquele homem barbudo falar, Roja recebeu uma resposta surpreendente. A princípio ele pensou que o barbudo fosse um pirata, mas descobriu que o cara era do exército revolucionário. O navio era um navio pertencente ao exército revolucionário. A maioria das pessoas no navio comprava itens da ilha e sabiam que estavam recebendo alimentos. Vim a este mundo há muito tempo e esta foi a primeira vez que encontrei o exército revolucionário. Quando Roja estava no navio, ele estava com preguiça de começar a atacar e usou seu Oshoku diretamente e os fez desmaiar. Afinal, seu primo Monk.D Dragon era o líder dessas pessoas. Mas até onde ele sabe, ele ainda não o encontrou. Desde que encontrei o exército revolucionário, não posso simplesmente ignorá-lo, então irei. Depois de retornar do navio, Roja caminhou em direção ao interior da ilha, entrou novamente na vila Shimotsuki e foi para o dojo Ishin. Do lado de fora, muitos membros do exército revolucionário carregavam alimentos e outros materiais. Eles notaram Roja chegando e todas as pessoas pararam como se vissem um fantasma. Ei, um fuzileiro naval? Eles não podiam mais se disfarçar de pessoas comuns. Qualquer um pode dizer que aqueles caras não eram normais. Vocês são do exército revolucionário. Roja ficou ali olhando para eles e disse fracamente: Vocês vão lutar ou recuar? Caramba! Quando ouviram Roja, o povo do exército revolucionário ficou atordoado ao ser exposto. Um deles disse de repente enquanto apontava para Roja: Livre-se desse cara. Então se apresse e vá embora. Naquele momento todos sacaram as armas. Por outro lado, as pessoas olharam para esta cena e de repente ficaram surpresas, não conheciam o exército revolucionário. Olhando para o confronto, eles estavam inclinados a Roja, já que ele era fuzileiro naval. Esses caras são piratas? Algumas pessoas encararam o exército revolucionário e quando viram suas armas, não puderam deixar de recuar. Estrondo. Não sei quem assumiu a liderança em seguida, todos os outros atiraram também e o local se encheu de fumaça. Muitos espadachins vendo isso não puderam deixar de fechar os olhos, eles estavam com medo de ver Roja sendo morto. Mas aos olhos de Roja, aquelas balas se moviam lentamente como um inferno. Roja puxou a espada da cintura e acenou 2 vezes e desviou todas as balas. Após os intensos tiros, Roja ficou parado como se nada tivesse acontecido. O público estava quieto. Os espadachins presentes olharam para a cena atordoados, seus olhos estavam quase saltando. Embora eles não pudessem ver exatamente o que aconteceu, eles sabiam que Roja bloqueou as balas com sua espada e todas as balas estavam silenciosamente no chão. O que foi aquela esgrima? Eles não sabiam. Os espadachins poderiam ser tão fortes. Achei que houvesse alguns mestres, não pensei que só formigas estivessem aqui. Roja balançou a cabeça e não esperava que este grupo estivesse cheio de pessoas comuns. Ele estava com preguiça de usar sua espada e apenas usou seu Oshoku novamente. O exército revolucionário viu que Roja bloqueou as balas com uma espada e seus olhos estavam cheios de terror. No momento seguinte, o Haki de Roja veio esmagando-os e então todos desmaiaram. Plop, plop. Esses caras caíram um após o outro. Depois disso, Roja realmente não se importou com aqueles caras, ele se virou e olhou em uma direção e disse: Você estava cooperando com o exército revolucionário. Como dono deste dojo, não deveria dar uma explicação. Todos que estavam aqui ficaram aterrorizados e quando ouviram Roja tentaram ver exatamente para onde ele estava olhando. Ali o mestre de Zoro, Koshiro saiu da multidão com um sorriso irônico no rosto e olhou para Roja antes de dizer: Hoje é realmente um dia ruim. Capítulo 200. Roja vs Koshiro. Koshiro apareceu, Roja não o tratou levianamente. Embora esse cara não tenha lutado nada na história original, sua filha tinha uma das 21 espadas de Uvazamono, e quando ele ensinou a Zoro o caminho da espada, era apenas o básico da esgrima, apenas faz com que você comece. O caminho. A espada que corta qualquer coisa e a espada que não corta nada. Tal frase ainda tinha um significado profundo mesmo para Roja, que alcançou a extensão do poder que tinha. Parece que o reino do grande mestre da espada está relacionado a tal ditado. Parece que mesmo se eu disser que não conhecia suas identidades e apenas lhes vendia alguns produtos, é improvável que você acredite. Koshiro estava com dor de cabeça enquanto falava com Roja. Ao redor deles, todas as pessoas estavam confusas, pois não entendiam o que estava acontecendo. O que você acha? Roja sorriu e olhou para Koshiro, e então olhou para os espectadores ao seu redor e usou seu Haki. Dessa vez, Roja fez todo mundo desmaiar. Mesmo sob seus pés o chão começou a rachar. Todas as pessoas da aldeia desmaiaram. Mas Koshiro estava bem, como se nada tivesse acontecido. As horríveis ondas de Oshoku passaram por ele como se ele fosse uma pedra, não o abalaram nem um pouco. Embora Roja sentisse uma forte vontade de espada por um segundo, o quão forte Koshiro era, ele não sabia, mas ele não era fraco. Faz muito tempo que não usa espada. Koshiro viu as pessoas que desmaiaram por causa de Roja e seus olhos brilharam. Então ele balançou a cabeça e seu olhar se aprofundou. Roja ouviu, sorriu e disse: Você não quer mais o seu dojo? Eka. Koshiro suspirou e foi para seu quarto no dojo. Roja não seguiu, apenas ficou ali e esperou. Depois de um momento ele saiu novamente com uma espada na cintura. A bainha da espada era vermelha, o punho também era vermelho sangue. Vendo esta espada, Roja a reconheceu, ele pode não conhecer todas as espadas de Uvazamono, mas as espadas de Sai de Uvazamono, ele as conhecia enquanto as procurava antes.
Isso foi. Espadas de sangue Ming. A espada negra, Yoru, e a espada branca, Iru, não eram espadas do mal, mas esta espada Ming era como a primeira espada, estava mais próxima do lado do mal. Vamos para a montanha. Embora Koshiro tenha sacado sua espada, não houve impulso saindo de seu corpo. Koshiro estava calmo e seu rosto era inofensivo e natural. Ele controlava suas emoções em um grau muito alto. O que surpreendeu Roja porque nem ele mesmo consegue fazer algo assim. Até agora, Roja tinha certeza de que Koshiro é um grande mestre espadachim. Koshiro permanecendo no leste azul e sua ligação com o exército revolucionário. Essas séries de mistério não interessavam a Roja. O que Roja estava interessado era na esgrima de Koshiro. Embora Shiki fosse um grande mestre espadachim, quando perdeu as pernas, perdeu pelo menos 30% de sua força. Mesmo que sua fruta seja poderosa, a força de Shiki estava entre o almirante e o Yonkou. Em seu auge ele estava próximo da força do Barba Branca. Eu realmente não sei o quão forte um grande mestre espadachim é comparado a Shiki. Koshiro ajustou sua condição enquanto Roja fazia o mesmo. Por tal presença, Roja não se atreveu a subestimá-lo. Roja olhou para o bar da propriedade e viu que ainda precisava de um pouco de energia para chegar ao quinto estágio, o estágio que ele esperava alcançar há muito tempo. A montanha era cercada por 3 aldeias de cada lado e outra montanha no quarto lado. Quando chegaram à montanha, foram até a junção entre os 2 picos das montanhas. Ali havia um vale sem árvores, apenas arbustos de ervas daninhas. Koshiro olhou para a espada em suas mãos e suspirou. Esta espada acidentalmente machucou meu amigo, então prometi não usá-la mais, não esperava puxá-la novamente. Depois de 1 minuto, Koshiro puxou a espada. Espada de sangue Ming. Todo seu corpo estava vermelho sangue, pois era feito de sangue. Olhar para ele dá a sensação de que há uma poça de sangue dentro dele. No momento em que a espada saiu, toda a pessoa de Koshiro mudou. Seu impulso de repente se transformou em uma pressão assustadora cheia de sangue, como se um demônio o possuísse. Essa mudança repentina de impulso fez Roja pensar em Josu, o quarto capitão dos piratas do Barba Branca. Exceto pelo tipo, eles são muito parecidos. Sentindo essa mudança, a mente de Roja se perguntou, não porque ele estivesse com medo, mas em seus olhos algo diferente do medo apareceu, era excitação e antecipação. Clang. Roja segurava a mesma bainha branca nas mãos. O ímpeto de Koshiro era como o dos demônios. Embora sua voz fosse gentil, parecia muito assustadora quando ele disse a Roja. Embora eu não saiba o que aconteceu, notei sua espada. Ela está completamente danificada. Temo que não aguente até o final da nossa luta. Será o suficiente para vencer você. Roja disse estupidamente enquanto corria em direção a Koshiro e brandia sua espada. Ah! Uma brilhante energia de espada branco-prateada se formou num piscar de olhos e com uma pressão forte e poderosa, foi em direção a Koshiro. Jin. Diante do ataque de Roja, Koshiro segurou sua espada e acenou. E seu ataque colidiu com Roja e eles cambalearam no ar, então emitiram um som nítido e desapareceram. Silêncio. Explosão aérea do centro onde os ataques colidiram, afastando toda a poeira em todas as direções com algumas ervas daninhas. No momento seguinte, ambas as figuras brilharam. Ming e Iru constantemente brilhavam e colidiam, e ocasionalmente um golpe de energia de espada atingia o chão e fazia uma ravina profunda enquanto a batalha continuava. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.